Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando o Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho, Gabriel Gaspar, e editado por Marcelo Zaniolo, nosso sensível editor. O editor que conduz o podcast até o seu destino final. O piloto do Enquadrando. Caraca, Claro. forçação do caralho, esse piloto do Enquadrando aí, meu Deus do céu. Foi só pra ligar com o filme mesmo? A gente tá nesse momento? A gente se força, pô. Pode ser um filme de, o Homem Invisível, já até rolou. Pode ser qualquer coisa. Caraca, foi muito engraçado a galera tentando acertar as vantagens de ser invisível, cara. Muito engraçado. Hoje temos um filme que mistura violência e sensibilidade. Ele vai da ternura ao gore em um passo, assim. Estamos falando de Drive. Instante. Instantes, é incrível, né? O filme é dirigido pelo Nicholas Winding Refn, né? Ele é um experiente diretor dinamarquês. Dirigiu alguns filmes famosos, né? Bronson, de 2008. Não tão famosos, né? Bronson é muito bom. E Demônio de Neon, 2016. Acho que são os mais famosos dele, né? E Drive é o mais famoso de todos. Eu assisti só Bronson, que é muito bom. É com aquele Tom Hardy, que tá incrível, ele tá gigantesco. É um filmaço. Foi o único que eu vi dele, além de Drive. Cara, e Demônio de Neon que eu vi ele já com hype após ter visto o Drive, tá ligado? Então, assim, eu fui aguardando uma parada no mesmo nível e não é muito bom também. Causa uma estranheza ainda maior que Drive, tá ligado? Mas, porra, não é tão redondinho quanto o Drive, na minha opinião. Ah, cara, Drive é uma pérola. Eu só vi Drive e ficou realmente pesquisando mais sobre ele, né? Fica mesmo um gosto de ver mais obras do cara, porque Drive realmente é um trabalho, porra. E até falar isso aqui pro nosso público, né, cara? Eu tava conversando isso até com o Fábio em off. Muita gente não viu Drive, tá ligado? A gente até resolveu fazer esse episódio, a gente imagina que é um episódio que não vai ter tanto Slays quanto outros, né? Interestelar, Mãe, etc e tal. Mas esse episódio fica de presente pra você, nosso ouvinte, nosso espectador, tá ligado? Você que acompanha e segue sempre a gente aqui. Teve gente pedindo Drive muito tempo atrás. Tinha gente pedindo Drive, tem gente que confia na gente e não conhece esse filme, nunca ouviu falar nesse filme, tá ligado? Então, assim, pô, fica a dica pra você, né? Se tá ouvindo esse iniciozinho aqui do podcast, pô, para tudo, vai lá assistir o filme, vale demais a pena. Depois volta aqui, agradece a gente, beleza? E curte o podcast inteiro. Drive é incrível. O que é interessante, cara, é que esse diretor, o Nicholas Refn, ele tem uma parada muito interessante, cara. Ouvindo ele falar, ele encara realmente a arte do cinema da forma mais pura possível, sabe? Que, na verdade, é um envolvimento máximo do diretor com a sua obra. E ele é tão doido nessa ideia de que ele acha que o melhor projeto é aquele projeto que ele banca do próprio bolso, às vezes, porque ele quer sair da zona de conforto e ele quer poder se envolver com a obra completamente, sabe? Tipo, ele não quer nenhuma restrição, ele quer se entregar por completo. Então, nisso você já vê que ele vai ter obras mais experimentais. Nisso você já vê que você não vai ver um blockbuster dirigido por ele, entende? Ou é sucesso ou é falência. Porque foi, né? Exato, né? E tipo assim, um sucesso que aí é um sucesso o quê? De crítica? De público talvez, mais ou menos. Né? De crítica, E foi por isso que ele foi escolhido a dedo pelo Ryan Gosling. E é por isso que ele foi escolhido a dedo por nós. Por nós. Tá aqui. Exatamente. O que é mais importante. O que é mais importante. Eu acho que vale a pena citar que ele ganhou um prêmio, né, no Festival de Cannes, né, como melhor diretor, e o filme foi aplaudido em Cannes por 10 minutos seguidos, assim, sabe? Foi um absurdo. Galera de pé, foi absurdo. De pé, assim, então, realmente... E passou batido por geral. Passou batido, né? Um monte de gente não conhece esse filme. Ignorado pelo Oscar, ignorado pelo Globo de Ouro. O que é muito estranho, né? O que é muito estranho, porque assim, perceptivelmente, se você vê o filme, você vê que tem um trabalho de direção, cara, que é primoroso, cara. Monstruoso. Sabe? É um filme que, o Fábio vai falar daqui a pouco a sinopse, mas é uma plot simples, muito simples, cara. Tu vê através da direção, da fotografia, que tem, cara, camada e camada e camada depois, né? É primoroso, realmente. É um filme realmente nos detalhes, é um grande filme, Pra poder ainda embasar um pouco mais sobre a história do filme, né? Ele é baseado num livro do James Salins, né? Que se chama Drive também. E o roteiro, cara, é de um rapaz chamado Hossein Amini, né? E esse cara, ele foi responsável por outros roteiros de filmes conhecidos, assim, não tão... blockbusters. Aclamados, né? São mais blockbusters, exatamente. 47 Ronins. Nossa, eu vi no cinema esse filme. Meu Deus. Eu também vi no cinema, o Guilty Pleasure total, né? Foi. O que o Keanu Reeves não faz a gente fazer, né, cara? Impressionante. Branca de Neve e o Caçador também é dele, sabe? Com a Kristen Stewart. Nossa, esse eu vi no cinema também. Cara, sabe o que esse diretor falou? Muito louco. Que esse filme é uma declaração de amor pra família dele. Eu não queria ser da família dele, não. Ele tem problemas familiares, né? Ele disse que com esse filme, ele está mostrando até onde ele vai pela família dele. Olha isso. Nossa, Toma essa aí pra vocês aí. Vocês fariam isso pela família de vocês? Realmente. Vocês fariam? Exato. Não sei nem dirigir, irmão. Nem sair de casa com carro, não consigo. Já que a gente tá falando do diretor aqui, eu não sei se
gente tem essas informações. Eu vou soltar logo 2 informações aqui sobre o diretor que vão ajudar a gente ao longo do percurso aí, tá? Basicamente, ele é dinamarquês, mas ele passou boa parte da vida nos Estados Unidos. Então ele vai beber um pouco, vai encontrar no cinema uma maneira de se mostrar sua rebeldia, porque ele, né, não vai ser um adolescente padrão. E ele vai identificar ao longo, né, da trajetória dele, primeiro, ele tem uma dislexia, e essa dislexia vai ser um problema porque ele vai mudar para os Estados Unidos. Ele vai basicamente aprender a escrever e falar muito tarde, em virtude dessa troca de linguagem, né, troca de idioma. E ele vai identificar também um daltonismo. Sabiam disso? Caramba. Ele é daltônico. Só que ele é um daltônico, e olha aí, vai fazer mais sentido agora. Ele não é um daltônico que troca muitas cores, mas na verdade ele precisa que as cores estejam muito fortes para que ele consiga perceber. Muito bem definidas, né? Exatamente. Isso pode dar uma pista pra gente entender um pouco mais da fotografia, da saturação. A saturação desse filme. Caraca. Pô, não sabia disso não. Daniel, cheio de informação, pelo amor de Boas Deus. informações, Daniel. Boas Não, informações. é bacana porque a gente entendendo o diretor, né? Entendendo a mente por trás do filme, ajuda a gente a entender, né? O que construiu o filme da forma que ele é. Algumas escolhas, né, que ele fez. Exatamente. E pra puxar a sinopse, mas antes da sinopse eu só queria dar um recadinho assim, galera, sigam as redes do Enquadrando, né, sigam o nosso Instagram, que é o Enquadrando_oficial, e nosso Twitter, @Enquadrando_, porque a gente avisa com uma semana de antecedência o filme que a gente vai falar, então você vai ter uma noção antes pra você até poder assistir o filme e tal, e discutir com a gente lá. Exatamente. Sinopse. Oh, finalmente vi a sinopse. Um motorista que divide sua vida entre dublê de cinema e piloto de fuga tenta escapar do seu passado enquanto se envolve com sua vizinha Irene. Ficou bom. Eu senti... Eu mesmo, Irene. Gostei. Ficou uma coisa meio jocosa, hein? E eu acho que esse tom, Daniel, que você sentiu, na verdade, ele é um problema até de como o filme foi vendido. Podemos entrar nessa pauta, né? Então a gente já pode até entrar numa questão aqui, né? O Gabriel falou que o filme não foi muito visto, né? Eu acho que o filme ele também teve uma dificuldade de ter sido vendido errado. Eu acho que o filme foi vendido errado. Porque se você vê assim, tipo, ele é vendido como filme de ação. Até o Gabriel aqui, quando falou, pô, vamos fazer um filme de ação, Drive. Eu também tinha assistido Drive em 2011, né? Então, na minha cabeça, Drive é um filme de ação. Não, assim, nosso podcast tá todo errado nisso. Pra quem não sabe, tá ligado? Tá todo errado. A gente fala, pô, vamos fazer um filme leve, um filme de romance. Qual foi o filme de romance leve? Foi Her. Aí depois um filme adolescente, leve, tranquilo, light. As vantagens de ser visível. Aí, pô, agora tá na hora de filme de ação, tá ligado? Chegou no Drive, tá ligado? Então, pô. Tá complicado mesmo. É isso, não tem moleza aqui pro público, cara. Cara, é muito complicado você dizer assim, tipo assim, o filme foi vendido errado, né? Óbvio, assim, só que, tipo, um trabalho de marketing que tava tentando, tipo, arrancar uma bilheteria que talvez o filme realmente não fizesse, né? Então, assim, eles fazem um trailer que vai dar uma impressão de que é um Velozes e Furiosos. Dizem que a primeira versão do roteiro era numa linha mais de Velozes e Furiosos, sim. A coisa foi mudando quando eles chamam o Ryan Gosling e a coisa vai mudando pra um projeto mais pessoal, mais experimental. Agora, o estúdio que só pensa em grana vai falar, cara, isso aqui, se a gente realmente vender com sinceridade, não vai vender pra ninguém. Não vai ter público. Vai ter meia dúzia de gato pingado lá. Aí eles mandam um trailer que parece filme de ação. Deve ter colocado as únicas 2 cenas de perseguição do filme. Exatamente. São 2 cenas de perseguição, as 2 estão no trailer. Exato. E talvez inteiras. Assim, você até compara essas cenas de perseguição. A primeira cena de perseguição, por exemplo, é uma cena que ela não é superação, sabe? Tipo, que você imagina assim, um Velozes e Furiosos, uma corrida incessante. Não é. Ele para, ele procura a sombra. Então, tipo, a comparação com o trailer é totalmente... Ele chega a parar atrás do caminhão, se esconde na sombra. Essa cena é legal. Eu acho que o público acaba esperando algo totalmente diferente desse filme, né? E quando chega a ver o filme se torna o quê? Chato. E é uma injustiça com esse filme, sabe? Cara, isso aconteceu com vários filmes. Você tem razão, cara. Eu não vi Drive pela primeira vez agora, já vi há muitos anos atrás. E eu fui nesse barco, vamos dizer assim, né? Era um filme de ação. E eu, obviamente, encontrei algo completamente diferente. Mas, estudando um pouco mais sobre o filme, fica meio claro que é basicamente isso que o Rodrigo falou, né? É a tentativa do estúdio lucrar o máximo possível em cima. A ideia do estúdio não era nem o Ryan Gosling, né? Era, na verdade, o Hugh Jackman. Era o Hugh Jackman. Tava no auge ali do Wolverine, trazer um cara pra, basicamente, vender ingresso, gente. É isso. Você estampar um grande ator como esse é vender ingresso. Só que eles trazem o Ryan Gosling numa moral, o Ryan Gosling com uma moral que ele vai escolher até o diretor do filme, né? Aí o filme muda de caminho. Ryan Gosling era depois daquele filme, o The Notebook, esqueci o nome em português do filme. O Notebook. Eu acho que o que surpreendeu o estúdio talvez tenha achado que o Ryan Gosling seria realmente só um ator de ação, e não é. Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão, ele é um personagem assim, sabe, tipo amoroso e tal, né? Eu acho que ele também é pouco vendido, né, como, porra, um galã. Um galã, exatamente. É um galã num filme de perseguição, sabe, tipo, e o estúdio vende assim. Cara, chegaram a processar o filme. Teve pessoas nos Estados Unidos processando o filme, porque foi vendido como filme de ação, e nos Estados Unidos se processa por tudo, né? E aí, porra, como assim? Então, assim, o estúdio, claramente, quando faz esse tipo de propaganda de trailer, né, na minha concepção, até enganoso, realmente, em relação ao que o
o filme de fato tá vendendo, a preocupação do estúdio é clara, é o seguinte, é fazer o cara, o cidadão público, comprar o bilhete de ingresso do cinema. Ponto. Não necessariamente fazer ele querer gostar do filme, não. Se isso vai atrapalhar a experiência dele dentro do cinema, não importa. O importante é que ele já comprou o bilhete do ingresso. É isso aí. Pra produtora, é isso que basta. Certamente, isso é o que acontece por padrão. O trailer não foi feito pelo diretor. Obviamente, já tem uma outra pessoa que vai fazer isso e que a missão dela é essa que o Gabriel acabou de apontar aí. É fazer você pagar o ticket lá pra sentar sua bundinha na cadeira do cinema e a partir disso, meu irmão, o trabalho do cara tá feito. O trabalho do cara tá feito, exatamente. É um desrespeito completo com a obra e com o público, obviamente. Não tem nem discussão. Mas... Vamos pelo menos falar de coisa boa, então. Pix, Gabriel, manda. você que gosta de puxar a primeira cena do filme, tava já aqui empolgado, ansioso pra falar, então pode puxar aí. Vamos lá. A primeira cena do filme, como a gente falou aqui, né, é o personagem principal, o personagem do Ryan Gosling, que nem tem nome no filme, é chamado apenas de driver, né, de o motorista. O motorista. O motorista. Enfim, como a gente falou aqui, eu acho que foi até o Fábio falou, o filme vai rapidamente de um filme sensível para um filme gore, né, para um filme explosivo e violento. Isso muito graças ao protagonista, porque o protagonista, ele é assim, ele é uma pessoa que rapidamente oscila de emoção, que rapidamente tá em um momento de ternura e vai para um momento de explosão violenta. Ele alterna internamente em suas ações, em seus sentimentos nesse aspecto. A cena inicial do filme primeiro mostra ele, né, o motorista, num quarto de hotel, recebendo uma ligação. A câmera vai passando pelo quarto de hotel, a gente entende perfeitamente quem ele é, o que tá acontecendo, vai mostrando ali o mapa de Los Angeles e tudo mais. Ele vai falando, olha, eu vou dar pra vocês aqui 5 minutos. O que aconteceu antes não importa, o que aconteceu depois não importa. Meu trabalho com vocês é esse. É esses 5 minutos aqui, beleza? E depois é você que se vire. Isso já, obviamente, é um retrato bem claro do filme, do protagonista do filme, né, que aparece pra gente. O que a gente vê do protagonista e a história dele é isso, é esses 5 minutos, aspas. Essa 1h30, 1h40 ali de filme. O que aconteceu antes, no passado dele, não importa. Não importa. O que vai acontecer depois com ele, não importa também, sabe? Ele vai dar pra gente isso, beleza? Curte isso e não se mete no restante, que você vai ficar bem com ele. Eu até estendo essa cena inicial pra cena em si, dessa perseguição que vocês falaram. Essa perseguição inicial de carro. Ele é um piloto de fuga, né, de assalto. Rolou um assalto ali e tal, o Gigambé deu um ruim de leve, né, soou o alarme, os caras tiveram que sair correndo, entrou no carro dele e ele partiu. E essa fuga inteira, esse estilo, né, de fuga, de perseguição de carro, é muito diferente de tudo que a gente já viu, né, que a gente costuma ver, né, nos filmes de cinema, e também retrata o próprio estilo do protagonista em si. Primeiro que a filmagem é toda feita de dentro do carro, né, não mostra de fora, o carro correndo para um lado pro outro, né, capotando, os outros carros vindo. Não, é a filmagem inteira de dentro do carro dele. E o estilo de fuga dele não é necessariamente aquele cara que sai com um carro a 2.000 por hora e correndo e deixando todo mundo pra trás. Não, ele é como o protagonista vai ser ao longo de todo o filme. Ele é, quando precisa ser tranquilo, tenta ser invisível e perceptível, com um carro extremamente comum, andando devagarzinho atrás do caminhão, atrás de um carro de polícia, andando ali 10 por hora, suave, suave. Respeitando, cara, o farol vermelho, o semáforo vermelho, cara. Respeitando o farol vermelho, parou, tranquilo, faixa de pedestre, parou, tranquilo, suave. Mas se ele perceber que tá em perigo, ele vai do 0 pro 200 por hora em 2 segundos, sabe? Acelera pra caramba e depois volta tranquilamente ao 10 por hora, sabe? Então, assim, esse próprio estilo de direção dele, que é apresentado nessa perseguição inicial do filme, resume toda a personalidade desse protagonista, né, e como ele vai se apresentar ao longo do filme. Né? Alguém capaz de ser super discreto, né, ser quase uma estátua imóvel e, de repente, ter uma explosão gigante, né? E essa explosão vai durar alguns segundos, alguns minutos, e depois ele volta àquela, né, lentidão, né, que nada mais faz que deixe ele camuflado no meio da multidão, sabe? Então, essa cena inicial é espetacular em todos os aspectos. Cara, é como se ele tivesse tudo, fizesse parte do plano, né, cara? Tipo, faz tudo dentro de um plano. Tudo dentro de um plano. Mas aí que tá, no início, tem coisas que parecem ser distrações, assim, o jogo de basquete parece uma distração. Mas não é, depois você percebe que não é. Tá rolando um jogo de basquete no rádio, você pensa... Tanto no rádio como antes, né? Na TV, inclusive. Na televisão do hotel onde ele tá, né? Mas é tudo parte do plano, parte sabe? Do plano. Assistir o jogo de basquete faz parte do plano, ouvir o jogo de basquete faz parte do plano. Então, isso acho que ajuda a construir muito bem o personagem, porque você vai entendendo coisas que eram como distrações pra você, vão se tornando, na verdade, escolhas do próprio cara pra poder ter um plano meticuloso, né? Tudo faz parte de produtividade. É assim, nada passa mais essa mensagem desse padrão que ele segue, né? É um cara absolutamente metódico, que o cara usa um relógio de ponteiro pra marcar 5 minutos. Sim. Um relógio analógico. Analógico, e ele amarra o relógio no volante, cara. Ali é a precisão. Tinha várias formas precisão. do cara contar 5 minutos, né? Mas o cara conta no analógico. Exatamente, né? Precisão analógica. E acho que tem muito a ver também com o carro, né? O lance dele pendurar o relógio no carro é engrenagem, é motor, sabe? Não é só isso. O carro é ele mesmo, faz parte dele. O carro é ele, exatamente, O né? volante é o pulso dele também. O volante é o pulso dele. E tem uma coisa dele confiar no carro tanto quanto ele confia nesse relógio, né? Porque existe uma relação entre o motor de um motor do outro. O carro também é analógico, não um carro, sabe? Um carro manual, de marcha manual, sabe? Não um carro automático, sabe?
sabe? Que vai decidir as coisas por você. E ao estabelecer essa métrica de 5 minutos, né? Não pegar em arma, na verdade ele tá colocando um padrão absolutamente que a gente pode até aplicar um padrão de máquina, não um padrão humano, né? Não é a aleatoriedade de um organismo vivo, né? Ele tem um padrão, né? Específico, o padrão da máquina. 5 minutos, é isso, acabou. Não, e não só isso, né? A maneira como ele se coloca pro cliente, que é um criminoso, obviamente, é extremamente fria, determinada, objetiva, impondo as regras dele. Então, assim, não só porque ele é muito competente, mas porque, tipo, ele se garante, saca? Tipo, num nível assim, que ele trata o criminoso como se fosse nada. Ele não troca uma palavra com o cara. Tipo, o trabalho dele é dirigir. Ele fala, eu não tenho arma, não tenho nada disso. Eu dirijo. Tipo, e ele entrega os caras no ponto onde ele decidiu, sem trocar uma palavra. Sem olhar pros caras. É bizarro, é muito maneiro. E falta um detalhe maior, né? O escorpião dourado nas costas. Cara, que é realmente... Visualmente a jaqueta é maneira, né? Pra mim, essa cena, ela tem 2 momentos pra mim incríveis, assim. Tipo, uma é quando eu até mencionei, quando ele para atrás do caminhão, se esconde na sombra do caminhão, assim, é incrível. É incrível. Tipo assim, ele escorrega pra sombra e para. E deixa a polícia passar. É incrível, assim. Tipo, em qualquer filme, né, o protagonista aceleraria. E a segunda é, obviamente, quando ele para no estádio e você fica muito surpreso, porque simplesmente ele só pega o boné dele, bota, sai do carro e tchau. Tchau e benção. E deixa os 2 caras no carro. É incrível, assim. Tu fala, como assim? Muito bom. Essa cena toda tem aí já vou pincelar aqui um outro assunto, que a atenção toda dela é marcada pelo rádio, né? Porque ele tem um rádio comunicador da polícia, então você tem o posicionamento da polícia, né? E os efeitos sonoros, cara. Quando ele tá parado embaixo da ponte, cara, tu sente aquele helicóptero do teu lado, meu irmão. É impressionante, cara. E tem uma trilha que lembra um relógio também. Essa tensão criada a partir dos elementos auditivos, né? E, cara, é engraçado porque, tipo assim, você até fica tenso durante esse processo, porque ele tá bem calcado dentro de uma realidade mesmo, assim, né? Você tem ali a rua, as pessoas passando, tudo tem um realismo. Isso gera apreensão. Você fala, pô, realmente pode dar errado. Mas, cara, ele tá tanto no controle que você fala, cara, não vai dar errado a parada, sabe? Tipo, o cara é impecável. Ele é impecável. Tipo assim, até o imprevisto tá dentro do plano dele, sabe? Tipo assim, é muito maneiro, porque ele tem a cidade calculada na cabeça dele. Ele sabe todas as ruas. Ele sabe tudo que pode vir a acontecer, os planos A, B, C. Exatamente. Cara, é incrível. Ele conhece exatamente a cidade, né? Tudo isso de detalhe é incrível, assim, e constrói o personagem de cara pra gente. Agora, uma coisa que me impacta muito, o que você falou que te impactou, Rodrigo, dele chegar no estádio, assim, sair simplesmente do carro, botar o boné, até aí eu não tava tão impactado, mas, cara, quando entra essa trilha sonora, que entra logo na sequência, cara, eu fico muito impactado. Ela me assusta demais, sabe? Que depois a gente vai falar um pouco mais dessa trilha sonora, porque é incrível e tem muita história sobre essa trilha sonora. Você tocou num ponto muito interessante. Você fala sobre a trilha começando nesse momento, né? Ele acabou de concluir o assalto, a fuga perfeita, e você entra a trilha sonora. A gente tava debatendo agora há pouco, mas o filme, ele não é um filme de ação, ele tem momentos de ação. Ele, na verdade, tem uma perseguição que realmente é uma perseguição de filmes de ação, né? Que é aquela na estrada e tal. Que nem é tão longa assim. E aí é um ponto interessante. A gente já falou isso algumas vezes no Enquadrando, cara. Quando você tem um filme muito bom, ele não é um gênero, ele é uma junção de gêneros. Ele, na verdade, é feito de ótimas referências, e esse diretor, ele fez isso. Ele meio que deu uma de Tarantino, ele pegou ótimas referências e construiu um baita filme, só que, diferente do Tarantino, esse quase não tem diálogo. Enquanto Tarantino, ele tá cheio de diálogo, né? Então, assim, você vai ver, tem das referências principais, assim, filmes de perseguição, policiais com perseguição. Então, você vai ter desde o mais antigo, talvez, que é Bullet, que é com Steve McQueen. Ele fazia um detetive que ele era uno ao carro. E aí, só nesse primeiro momento, você já começa a perceber o seguinte, que esses filmes de perseguição, esses policiais, eles surgem da onde? Do Velho Oeste, do Western. E esse filme tem muita relação com o Western, a perseguição do trem com o cavalo. Exato. Você troca o pistoleiro e o seu cavalo pelo motorista do seu carro, né? A própria figura aí, como o Rodrigo trouxe, a gente não sabia o nome dele ao longo de todo o filme. Exatamente. Ele é claramente isso, ele é o homem sem nome, né? Que é uma figura mítica dos faroestes em geral. Aquele forasteiro que chega na cidadezinha pra resolver os problemas daquela região e desaparece. Ele dá pra cada cidade os 5 minutos dele, sabe? 5 minutos, resolve os problemas daquela cidade. Exatamente. E vai embora. E entra num pedaço da vida de uma família ou de uma comunidade, resolve e sai. Aí, cara, isso me fez, assim, ficou muito claro pra mim a relação que esse filme tem, já que a gente tá falando de western, com 2 filmes, né, em relação ao western. O primeiro, Os Brutos Também Amam, que a gente falou lá em Logan. Lembra que a gente falou em Logan? Sim. Cara, é perfeito. É o pistoleiro que ele não quer mais manter essa agressividade, essa violência que fez parte do passado dele. Ele vai pra uma vila, ele tenta ali ter uma vida mais normal, ele tenta se infiltrar naquela família, se abrir pra um relacionamento, pra uma família, pro amor, pra uma rotina mais comum, mas a violência procura ele, a agressividade procura ele, esse mundo criminoso, sujo, procura ele, e ele tem que, de novo, trazer de volta essa violência e agressividade pra resolver. Ele tem que se sujar por nós, se sujar pra aquela comunidade, pra aquele povo. Exatamente, ele vai ter que se sujar, porque ele é capaz disso, né, pra salvar aquela comunidade. Em Drive é a mesma coisa, né, ele, tipo assim, ele tem um passado sujo, ele tem um passado violento, né, ele sabe que ele carrega essa violência, ele se abre pra um relacionamento, ele tenta viver uma vida tentando abafar essa violência, mas em dado momento ela vai ser importante pra proteger a própria família. E aí, lembra do último episódio,
episódio que você fala sobre romance, né? Começa a parecer que vai ser um filme de romance, né? Começa a parecer que vai ser isso, né? Então, tipo, começa a construir o romance, aí coloca um empecilho, mas no final degringola tudo, assim, tipo, Exato. não tem volta, é exatamente isso. E não tem volta, é interessante. Então você vê quanta coisa. E aí tu vai lembrar, cara, talvez, pra mim, eu vejo esse filme, eu lembro de Mad Max, o primeiro Mad Max. É só você pensar, os carros têm sua semelhança com um carro mais clássico, né? O Max usava uma luva aberta nos dedos, uma luva de couro, usava uma jaqueta de couro. É um cara que vai se transformar num cara solitário depois também, uno com a sua máquina. Mad Max é quase um faroeste motorizado, né? Você tem ali um duelo de carros na estrada, você vai ter os índios que, na verdade, no filme são as tribos meio selvagens que ele confronta, só que tem uma diferença muito legal, que Max, ele, no primeiro momento, ele é altruísta, ele acha que ele pode mudar o meio dele criminoso, aquele mundo destruído e caótico, ele acha que ele consegue mudar isso, né? Ele se dedica a isso, né? E a cuidar da família dele, que é olha isso, é uma esposa e um menino. Nesse filme também, é a mãe e o garotinho. A diferença é que em Mad Max, o Max perde a família pra gangue, surta e vai começar uma caminhada sangrenta de vingança. Enquanto que em Drive, não necessariamente ele está se vingando, ele usa dessa violência para proteger, né? Para tentar limpar aquilo, aquela ameaça daquela mulher que ele ama. De uma família que ele não tem, mas sonharia em ter, né? Como o Max tem. Exatamente, que ele nem sonharia mais em ter. Então perceba como, no fundo, o Drive é muito mais altruísta do que Mad Max. Porque ele consegue salvar a mulher e a criança abrindo mão daquele amor. E aí bate palma pro Ryan Gosling, que ele entrega muito bem nessa cena. Ele é um grande ator. A cena que ele entrega basicamente isso, né? A natureza dele protege a família. É a cena do elevador. Essa cena talvez a mais marcante do filme, talvez. Icônica do filme. E eu vou citar essa cena depois de novo numa teoria minha. Basicamente, ela marca ali, primeiro, a despedida do casal. Ele tá aceitando uma personalidade dele. Ele não tem mais como encontrar com ela, então ele vai beijá-la. É um beijo de despedida e uma maneira dele despertar um lado dele que era a última vez que ele tinha como fazer isso, né? Ali ele tá abraçando a agressividade dele. Perfeito. E aí a cena termina com ela saindo do elevador, olhando pra ele, a cara que ele entrega, né? O olhar que ele entrega é um olhar de arrependimento, mas ao mesmo tempo ele faria aquilo de novo. Eu não acho que é arrependimento, é resiliência. Resiliência, ele sabe que esse é o único caminho. Então, talvez ele esteja arrependido de mostrar essa faceta pra ela, não, sabe? Ele tava certo de mostrar. Ele não tava arrependido, diria, mas ele estaria lamentando de ter tido que mostrar. Ele tá lamentando de ter que ter feito. Exatamente. Mas ele faria quantas vezes fossem necessárias. Exatamente. E ela, na porta do elevador se fechando, né? Marcando ali uma barreira física entre os dois. E é a última vez que o casal se vê. O casal não se vê mais no filme, né? É até interessante essa cena porque eles se encontram várias vezes no elevador ao longo do filme, mas sempre o elevador subindo. Essa é a única vez que o elevador tá descendo. Tá descendo. Isso é boa sacada, galera. Nem percebi, mas maneiro pra caramba. Agora, Rodrigo, você tava falando dos gêneros e você não concluiu. Não sei qual gênero ainda. Eu vou concluir agora. E vocês já devem saber o que eu vou falar. Esse filme, na época, foi muito debatido como um neo-noir. Olha o neo-noir de novo. Neo-noir, exatamente. Isso existe? Cara, eu não sei se existe, amigo. Eu só sei que faz sentido em alguns aspectos. Vamos ser francos, faz sentido. Eu acho que existe. É porque eu acho que da última vez que eu citei isso, não sei se foi o Gabriel que falou, foi você. Não, isso não é noir, é noir. Ah, essa coisa de neo... É que nem neo-terror, porra. É essa necessidade que a gente tem, né, gente? De colocar em caixa, né? Se assemelha ao noir, é novo. Neo-noir. Mas neo-noir até aceito mais do que neo-terror. Também. Eu também. E assim, por quê? Porque assim, você pensar o que é um noir, o noir normalmente eram filmes, né, em preto e branco, em que você tinha ali um protagonista que era um detetive particular, era um investigador, alguma coisa assim. Ele tá inserido numa sociedade criminosa, num mundo muito sujo, muito caótico, assim. Normalmente você tinha um mundo, uma sociedade, uma comunidade meio mafiosa, uma coisa assim. Ele tá inserido nisso, ele faz parte desse universo. O protagonista acaba sendo sempre um cara muito cínico. Ele é muito cínico, ele é muito descrente, ele é muito pessimista. Ele não... é prático, né? Muitas vezes. Ele também é bem prático, porque ele acha que tudo tem que ser resolvido dessa forma, não tem muita... O mundo não tem muita escapatória, né? Ele tá de passagem ali, porque não tem muito o que fazer. Ele não vai se abrir com amor, por exemplo. Então você vai ter sempre a mulher fatal. Ele vai ficar sempre na dúvida se ela de fato é uma companheira, não é. Então ele nunca se abre totalmente, ele sempre acha que pode ser enganado. Então é um cara completamente descrente. E aí você começa a perceber que há semelhanças, né? Então você, por exemplo, é muito bem trabalhado no noir a questão do claro e escuro, né? As sombras, né? A escuridão, a força disso, o cenário. E normalmente é dessaturado, né? É, tipo assim, é dessaturado, mas você tem ali um contraste entre claro e escuro bem intenso. Sim, e muito os contraste. Filmes normalmente são ambientados à noite. Então assim, o Drive tem isso. Ele tem, por exemplo, as cores são bem intensas, mas a escuridão também é, a sombra também é muito intensa. O filme normalmente ele tem muito tempo à noite. É um cara solitário, ele é um cara que tem um passado sujo, é um cara que tem um passado violento, mas aí começam algumas diferenças. Então, por exemplo, ele se abre pro amor no Drive. O motorista tenta, ele tem uma certa ingenuidade de achar que ele pode ter uma vida normal, entre aspas, que ele pode ter ali uma companheira e cuidar de uma criança. Isso já é muito diferente do noir. Muito diferente, né? Porque o noir é uma descrença, né?
né? Descrença na humanidade. A questão é que essa descrença no noir, ela faz parte da atmosfera, né? Atmosfera. Da atmosfera do filme. E aqui existem momentos iluminados de sol. Mas aqui eu acho que a atmosfera é descrente, mas é que o motorista que luta pra crer em algum momento. E eu acho que tem uma diferença muito maior. Aqui, o diretor, ele pega esse pacote todo que a gente tá falando, né, do western, e principalmente com o noir, ele coloca uma roupagem pop. E essa roupagem pop tá não só na escolha de uma trilha, né, que vai ter sintetizador e tal, não só numa escolha também de colocar um pouco da ação, mas principalmente nesse final em que o motorista não morre, em que o motorista, ele continua. Isso é uma roupagem pop, isso é uma roupagem que você se comunica mais com um público maior do que você ter um final completamente pessimista, né? Ele alcança o objetivo dele e não morre. Então isso é o clássico, ele divergiu total do noir, saca? Tipo, em dado momento, né? Embora ainda ele quase mudou, né? Mas quando ele volta no final do filme, ele está exatamente igual no início do filme, né? Ele chega no mesmo ponto, sabe? Só com uma facada. E com uma facada e talvez com uma experiência de ter tido finalmente um amor ali, meio que breve, talvez ele valorize isso. Não, a experiência mudou ele, de certa forma, claro, mas estruturalmente ele voltou pro ponto de início, né? Realmente. Voltou pro ponto de início. Estruturalmente ele voltou pro ponto de início. Rodrigo, me permite aqui, cara, sugerir uma espécie de gênero do filme que, na verdade, não é gênero de nada. É algo que não é gênero de filme. É estilo artístico. De repente seria um estilo. Quando eu assisti esse filme aqui, eu pensei, nossa, se existisse um filme desse estilo específico X, que eu vou falar agora pra vocês daqui a pouquinho, esse filme seria um dos bastiões fundadores quase desse gênero que não existe no cinema, mas existe na cultura, de repente na cultura pop. No seu coração. Ou na subcultura, na verdade. Que é o seguinte, é o Vaporwave. Já ouviram falar nisso aí? Vaporwave. Já ouvi falar. Eu não ouvi. Eu também não. Eu ouvi hoje com o Gabriel e o Fábio. Vaporwave, cara, é um estilo musical e um estilo estético, na verdade, também. E, na verdade, inicialmente, né, ao menos uma forma de pensamento ou de protesto, que surgiu, sobretudo, na internet, no começo da década 10, né, assim, 2010, 2011, por aí. Que é justamente quase no período do filme também. O filme é de 2012, né, 2011, O filme né? é 2011. Eu não acho que esse filme foi influenciado por esse estilo e nem acho que esse estilo necessariamente bebeu do filme, sabe? Eu acho que os dois têm a mesma linguagem e se expressam, de repente, da mesma forma, no mesmo período, como uma coincidência, aspas, sabe? Esses movimentos acontecem, né, cara? Eles vão emergindo simultaneamente, é isso As aí. mesmas influências estão sendo postas. Simultaneamente, exatamente como o Rodrigo falou, eles bebem do Zeitgeist daquele período, das mesmas influências e reagem, de repente, de formas similares. Tem isso na antropologia, por exemplo, que arco e flecha, né? Arco e flecha foi inventado simultaneamente por vários povos em locais extremamente distintos que nunca se comunicaram entre si. As formações piramidais também. Também, exatamente. Então, assim, eu acredito que o Vaporwave, o estilo Vaporwave desse filme é como se fosse um arco e flecha, sabe? Ele surgiu simultaneamente a esse movimento, não necessariamente um influenciando o outro. Mas vamos explicar aqui pra vocês, pro público que de repente não conhece, o que é esse movimento. Por favor. Em sua definição mais básica, ele seria um subgênero, um movimento musical, sabe? Mas ele vai muito além desse movimento musical. Ele é um movimento mais, como a gente falou anteriormente, um movimento mais estético, sabe? O Zaniolo, enquanto eu tô falando aqui, coloca no fundo aí um pouquinho aí dessas músicas Vaporwave, o pessoal sentir, tá ligado? Essa pegada meio loud, meio lenta, meio morosa, quase agradável de se ficar, quase hipnotizante, né? E esse estilo de música, que pra mim soa muito como o estilo de música que toca, como a gente falou, na abertura do filme, durante os créditos iniciais do filme, né? E em outros pontos do filme, pra mim são músicas que são desse estilo Vaporwave, que começou da seguinte forma. Essas músicas, elas misturam elementos de músicas dos anos 80. Muito sintetizador, né? Sintetizadores, às vezes até computador, uma das bandas principais do começo desse movimento é Macintosh, Macintosh Plus. que coloca sons de computador da época dos anos 80, outros colocam sons de Windows 95 abrindo, sabe? E misturado, sabe, em um som eletrônico e com uma estética muito, muito colorida, com cores vivas e fortes, como é desse filme, sobretudo um azul forte, um vermelho forte, um rosa forte, muito neon. E muito urbano, né? O que conversa muito com esse filme também. Muito urbano, e na verdade, assim, o Vaporwave dessa época de 2010, 2011, 2012, por aí, surgiu como uma crítica ao ultraconsumismo, ao otimismo infundado dos anos 80, sabe? As propagandas e ao excesso de publicidade, uma crítica às próprias publicidades dos anos 80 e a visão de um futuro bom que existia nos anos 80, sabe? Então, assim, ele vive, o Vaporwave, ele vive em uma realidade que não existe, uma realidade de um futuro do pretérito, sabe? Um futuro... Ficou meio confuso pra mim, Gabriel. Não sei se pro público também, que eu tô ouvindo pela primeira vez. Mas ele não é um movimento de 2010? Como é que ele critica algo de 80? Exato. Não, exatamente, assim, é um povo, né, como nós, que vive no ano 2010, que foi enganado, se sente enganado. E nos anos 80 foi me prometido um futuro brilhante, sabe? Um futuro otimista, um futuro promissor, um futuro mágico, sabe? E não aconteceu no nosso presente. Ponto-chave foi lá atrás. Foi lá atrás. Não, foram as promessas do passado, né? As promessas
do passado, sabe? Entendi, nesse entendi. futuro, por que eu falei nesse futuro do pretérito? Nesse futuro do passado, nesse futuro dos anos 80 que não existe. Essa esperança desse sonho de futuro que não se concretizou, né? Então, a ideia toda desse movimento é uma ideia de deboche, sabe? A ideia de um tom crítico. Olha o cinismo É aí. o cinismo, exatamente. Tem vários movimentos, assim, repetitivos de escada rolante de shopping, sabe? Quando tá tocando essas músicas futuristas dos anos 80, shopping vazio e só a escada rolante rolando pra cima, sabe? Tipo, ao vazio desse consumismo. E há muito o choque, o principal estranheza que esse movimento traz pra gente é esse conflito, sabe? Essa dualidade entre o real e o artificial, sabe? Entre as coisas plásticas, né? E as coisas reais e originais. E, ao mesmo tempo, é um tipo de deboche, tipo de crítica não agressiva, que não chega lá apontando o dedo, gritando. É quase como uma música zen, sabe? Hipnotizante, que tá tirando sarro daquilo. O deboche tá nas entrelinhas. O deboche tá nas entrelinhas, ele acaba furando bolhas, né? Acaba, de repente, atingindo locais em que, se fosse uma crítica mais agressiva ao consumismo, né? O ouvido já se fecharia inicialmente, mas, em contrapartida, também tem um lado ruim, porque o deboche, né? Nem sempre é uma linguagem muito bem compreendida. Né? Como essa ironia tá nas entrelinhas, aconteceu já na segunda metade da década. Isso não tô falando, não tem a ver com o filme, mas é interessante o pessoal acompanhar esse movimento, esse arco, né? Do movimento, mas na segunda metade já dessa década atual, esse movimento foi... Ressignificado, né? Foi ressignificado, exatamente. Não é nem ressignificado. Acho que ele foi sequestrado, sabe? Até por uma galera da alt-right americana. Exatamente isso que você falou, Daniel. Alt-right, extrema-direita americana. Tá ficando melhor agora. O Vamos lá. movimento que começou como uma crítica ao ultraconsumismo, né, dos anos 80, Guerra Fria, vamos consumir, vamos comprar porque nós somos americanos, somos melhores que o russo, Sim. vamos consumir pra caramba aqui, shopping mall. American Way of Life. Exatamente, né? Trump fazendo propaganda nos anos 80 e tal. E aí isso foi absorvido. Quem não entendeu a ironia desse movimento, absorveu esse movimento como um movimento de exaltação a esse ultraconsumismo e começou a surgir um submovimento a partir daí, que usava o Trump vendendo coisas nos anos 80 pra exaltar ele. E aí surgiu um movimento que foi chamado de Trump Wave. Caraca. Sabe? Que é exatamente isso que você tá pensando. E outro que é Fashion Wave. Inicialmente você é fashion de venda, de moda. Não, fashion de fascismo. De fascismo wave. Meu sabe? Deus, E aí, exatamente, o movimento foi sequestrado. Meu Deus do céu, cara. É uma loucura, uma loucura. É uma loucura. É tipo você pegar o próprio Drive hoje em dia e falar que, de fato, o Drive ele incentiva você a sair na rua espancando a galera. Exatamente. Que as coisas são resolvidas na violência. Exatamente, é o V de vingança, né? Que o pessoal fala, olha aí. É o V de vingança, você dá um olhar totalmente enviesado, abraçar como regra a crítica que o filme tá fazendo. Exatamente. E aí, continuando ainda sobre essa viagem, né, de Vaporwave, o filme, pra mim, esse é o filme Vaporwave, quase assim, sabe? Esse nome Vaporwave, sabe? Vapor e tal, é uma gíria a softwares dos anos 80, sabe? Que o Fábio sabe disso bem melhor que eu, provavelmente, né? Mas é o nome que se dava, uma gíria que se davam pra softwares que eram desenvolvidos, sabe? Mas que não chegavam a ser lançados, não eram bons o suficiente pra serem lançados. Então eles eram só vapor, digamos assim. Ou seja, o movimento todo é a partir disso, né? De ideias de um futuro otimista, né? Que viraram vapor, que não chegaram a ser lançadas. Eu tô imaginando a escada rolante, o Trump na ponta da escada rolante, tudo muita cor. Sei lá. Trump laranja. Que loucura do cara. Esse Vaporwave, né? Vaporwave, pra quem quer saber como escreve, né? Ele vive em um não lugar, sabe? Ele vive em um entre lugares retrofuturista, sabe? Seria a forma da gente conseguir conceber. É uma promessa que nunca chegou à produção em termos de software, seria isso, né? Exatamente. E aí, entrando mais até pro filme, sabe? Como o filme se enquadra nessa proposta, vejo o próprio protagonista do filme como alguém que tem uma certa dificuldade, alguém que é dublê, né? Isso é muito importante na sinopse dele. Ele é um dublê, ele vive em Hollywood, vive naquele mundo de cinema, sabe? E ele tem, na minha visão, ele tem uma certa dificuldade de distinguir, né, o que é personagem de filme e o que é real, sabe? Entre uma coisa e outra. Ele tem uma certa dificuldade de distinguir, sabe? O que é ser um herói de filme, o que é ser um herói da vida real, né? Entre a vida de Hollywood... Porra, aí sim, Gabriel. Porra, aí tu conectou a parada e caraca. Exatamente. O protagonista ele se molda, né, como um herói que ele imagina que deveria ser um herói de Hollywood. Sim. E ele vive num lugar também não real, sabe? Ele vive num não lugar também, sabe? Como uma promessa do que ele deveria ter sido como um herói. Até fisicamente, porque ele tá sempre de passagem. Ele tá sempre no carro passando de um espaço a outro, né? Ele não tem um espaço dele. Exatamente. Né? Ele vive nesse não lugar entre um herói e essa besta furiosa. E todas as promessas feitas pra ele nunca se concretizam. Exatamente, nunca se concretizam. Maneiro. Até esse vapor, né, de um software que não aconteceu, até também se representa, né, na fluidez das coisas e até na liquidez das relações dele, nas relações dele com aquela família, que nunca acontece de fato, né? Que aí entra já também na liquidez das relações do bar. Nenhum projeto dele vai pra frente, o projeto do carro não funciona. Exatamente, ele sempre vive com uma imagem, sabe, do que ele deveria ser, mas não necessariamente do que ele é, num conflito de imagens e num não lugar, sabe, onde existem sonhos e projetos que nunca se concretizam ao longo do filme. Então é isso, assim, pra mim, é isso. É o filme Vaporwave, pronto, é isso aí. Olha, Pô, fecha o programa, fecha o podcast. É isso aí, nota 10, acabou. Vambora, partiu. Tem um outro filme que me veio à memória que tem esse
esse estilo Vaporwave, mas ele é um filme zoado do YouTube chamado Kung Fury. E ele ficou muito famoso assim, sabe? Sim, sim. Enquanto você tava falando dessa loucura aí, que o Gabriel tava falando, eu tava com esse filme, eu não sabia o nome, mas que tem até o Hackerman, né? O cara que... É Hackerman, exatamente. É uma galhofa total, cara. Mas eu tava com isso na cabeça. Ele segue esse estilo Vaporwave. Exato. E, cara, eu só vem na minha cabeça a capa do Daft Punk. Assim, isso, pra mim é isso. Mas, cara, eu tenho algumas cenas pra reforçar o que o Gabriel tá falando. A primeira cena de apresentação dele é muito interessante porque você tem a fuga que ele executa, certo? Você vê ele executando uma fuga, ele ajudando criminosos, né? Os clientes são criminosos. E é interessante que o filme cria uma pegadinha, assim, né? Corta e aí aparece ele fardado de policial. E aí você fica assim, ué, mas ele é um policial, então, que tem um trabalho secundário lá, criminoso à noite, sabe? Uma faceta criminosa. E não. E, na verdade, ali ele tava vestido de dublê. E aí isso é reforçado bem interessante também, que a câmera vem filmando o reflexo do ator principal. Careca, assim. A câmera enquadra o reflexo desse ator principal. A câmera continua, né, caminhando no traveling bem suave. E aí ele aparece atrás do reflexo do ator principal, né? Então, tipo assim, ele é o próprio reflexo desse ator principal. Como o Rodrigo falou, ele aparece de máscara. Colocando a máscara. É, com uma caricatura desse herói. Exatamente. Sabe? Não, ele é uma caricatura do reflexo do herói. Ele não é nem uma caricatura do herói. É reflexo do herói. Isso vai se reproduzir ao longo do filme inteiro, se tu parar pra pensar. Assim, tô pegando o que você acabou de dizer. No início do filme também, essa ideia do não lugar, ele é até mais literal, assim, se a gente for pensar desse jeito. Porque tem a cena de perseguição, parece que ele chega em casa, e ele não fica em casa. Ele chega, ele joga algo em cima da mesa e ele sai. Ele não tem um lugar. Mas é isso que eu ia O falar. quarto não é o lugar dele. O lugar dele é o carro, irmão. Exatamente. O que é interessante é que nesse momento você já tem, é bem reforçado, essa cena reforça muito a ideia de como eles vão trabalhar a iluminação ao longo do filme. Então você tem ao longo de todo esse início de filme, assim, você tem um azul muito predominante no figurino dele, ele veste azul o tempo inteiro, né? A rua às vezes emana esse azul, tá o azul no rosto dele, e quando ele entra, e esse azul obviamente vai trazer isso, o distanciamento, isolamento, frieza, introspecção. Quando ele entra em casa, a casa dele tá escura, fechada, mas toda azulada. Toda azulada. Não é atrativo, não é atraente, não é convidativo. Não tem aquela cor quente que vai abraçar ele quando ele chegar em casa, né? É acolhedor, não é acolhedor. Então, a cor quente laranja vem do corredor, vem da iluminação do corredor, que aí ele olha, e nesse filme, obviamente, o laranja é convidativo. Vem até do elevador, Elevador do corredor. Então ele joga o bagulho na mesa, olha pro corredor, aquele corredor alaranjado, contrapondo ao azul da casa dele, ele sai de novo. Ele sai pra onde ele realmente vive, que é nesse vapor da rua. Esse vapor. Então, o elevador é um elemento importante do filme, né? A gente até citou a cena, talvez uma das cenas mais memoráveis do filme se passa no elevador, e o elevador tem esse calor, né? Tem uma cor mais forte, até mais acolhedor que o próprio apartamento dele, e o elevador nada mais é do que um não lugar também. Ponto de passagem de um ponto de um andar pro outro, né? Enfim, o elevador não é um lugar, isso é bem óbvio. Ele aparece muito mais no elevador do que na casa dele. Se você parar pra pensar e levar isso mais a fundo, cara, o filme inteiro se passa espaços de transição, porque o teu carro, a função dele é te levar de um ponto a outro. Exatamente. Então ele também é um espaço de transição. Não, e você percebe que o motorista, ele é um coadjuvante. Ele é um coadjuvante. Ele não é só um dublê na profissão dele. Ele não é um assaltante. Ele não é um assaltante, ele é um coadjuvante da própria vida dele. Ele é um coadjuvante. Ele carrega as pessoas. Posso colocar mais uma parada? Você comentou, Rodrigo, sobre ele tá com roupa de policial e logo na sequência você descobrir que ele é um ator em Hollywood. E eu acho que o filme, ele brinca com isso várias vezes. E ele constrói e desconstrói muito rápido. Então ele faz isso, por exemplo, na cena inicial com basquete, sabe? Onde ele tá começando a construir uma distração e na verdade é um plano. Aí ele constrói isso com o policial. Ele constrói isso quando, por exemplo, chega o ex-marido da Irene, né? O Standard. Quando ele chega, você fala, ih, deu merda. Não deu merda. É como se eles ficassem amigos. Ele vai brincando como se, tipo, olha só, você não conhece o filme de Hollywood? Então, esse filme aqui é um filme de Hollywood. Agora, olha só, não é mais, sabe? Tipo, não é mais, exato. Ele gera a expectativa que seria uma expectativa habitual de um filme de Hollywood e quebra a expectativa imediatamente. Exatamente. Uma coisa interessante que a gente estava falando aqui sobre essa questão dele ser um herói, realmente um herói de Hollywood, ou se enxergar mais ou menos nesse papel, tentar se enxergar, são duas coisas que eu vejo que contribuem para isso. Uma é bem óbvio, e aparece alguns todo o filme, a gente já citou aqui, que é o uniforme dele de herói. Ele usa uma roupa de herói, que é aquela jaqueta dele de escorpião e a luva, né? Também sempre coloca a luva, né? E aí ele veste essa roupa de herói, até o elevador normalmente é aquele ponto, cabine, o elevador seria a cabine do Superman, né? Onde ele tira o uniforme ou não, ele faz essa transição da vida de herói pra vida mundana. E outra coisa que a gente estava falando aqui sobre iluminação, eu percebi que aparece uma iluminação muito sutil, mas ao mesmo tempo bem nítida no rosto dele quando ele tá no carro, em determinados momentos. Quando ele tá como, aspas, como bandido, como piloto de fuga, de assalto, a iluminação aparece de forma que o olho dele fica visível e o restante do rosto escuro, como se tivesse com uma máscara, com uma touca, que só o olho dele tá aparecendo, com a balaclava de bandido, né, que normalmente bandido usa. Quando ele tá em uma ação, aspas, heróica, ou que ele julga que é heróico, né, o entendimento dele que é heróico, o retrovisor faz uma sombra só no olho dele, como se o rosto dele todo fica claro e fica só uma faixa escura no olho, como se tivesse com uma máscara do Zorro, tá? Como
se tivesse uma máscara de herói. Então a gente tá indo fazer um ato heróico na cabeça dele. Ah, que maneiro. Caraca, eu não tinha reparado isso não. Muito bom. A iluminação é muito bem trabalhada mesmo. Assim, esse ponto do laranja e do azul é trabalhado ao longo do filme inteiro, né? Eu tô de laranja, Gabriel tá de azul. Exatamente, olha isso. Mesmo, olha aí. Quando ele sai pela primeira vez com a Irene e o filho, a cena é toda mergulhada nesse alaranjado, quente, reconfortante, quando eles estão meio que num... Parece um pântanozinho bonitinho, né? Tipo, um charcozinho ali. O que é interessante, quando eles voltam pra casa dela, ali é muito claro. Tipo assim, ele tá sentado na janela olhando pra rua, né? A rua atrai ele, né? E aí ele tá todo envolvido pelo papel de parede azul, cortina azul, ele tá de azul. E quando a Irene se aproxima, ela encosta numa outra parede, e essa parede é laranja, completamente laranja. E o plano fica dividido essas duas cores, né? Só que tem um trabalho de uma terceira cor, que é o vermelho. Então tudo que vai se tornar perigoso pra ele ou que é uma ameaça tem vermelho. A Irene tá vestida de vermelho no início do filme. Você tem aquela pizzaria lá que tem os mafiosos, ele tem os quadrados vermelhos na janela. E tem a parte muito maneira, que é tipo assim, quando eles estão no carro e aí ela conta que o ex-marido vai sair da prisão e vai voltar, né? Vai voltar pra casa. O rosto dela aí na hora fica vermelho. Iluminação vermelha no rosto dela, assim, porque ela agora é uma ameaça, né? Vai gerar problema isso, porque o marido vai voltar. Complementando também isso que o Rodrigo falou, cara, sobre todo esse mise-en-scène, né, na verdade, que acontece, e essa possibilidade dele de fuga daquela vida horrível que ele vive, né? Ele vê aquela família como uma saída pra ele daquele mundo. Ele brinca com isso diversas vezes, com uma placa Saída, né? de saída, que tem no corredor, né, na casa deles tem uma placa de saída, gigante, do lado do apartamento dele. Toda hora ela aparece, né? É literal demais a parada, assim, olha. Saída. Tal fora. É, mas ela aparece significando, às vezes, coisas diferentes. Coisas diferentes. Exatamente, de acordo com a cena. Por exemplo, quando ela aparece pela primeira vez e ele vê nela uma abertura, uma forma dele sair daquele mundo e ter uma família de repente, sabe? Aí ela está próxima dessa placa de saída, ou seja, ela é a saída pra ele daquele mundo e por aí vai. Tem alguns momentos, por exemplo, quando aparece o ex-marido dela, né? E aí ele volta e aí vê que aquilo é um elemento complicador, né? Porque ele gostaria. E aí o ex-marido fica entre ele e a placa de saída. E a placa de saída. Exatamente, mostrando que ele é um obstáculo pra aquilo, sabe? Por aí vai. Então, assim, o filme tem umas brincadeiras na mise-en-scène também, sabe? Pra passar esse Pô, significado. enquadramento na casa. Tenho certeza que vocês perceberam que quando ela tá encostada na parede conversando com ele, ele é enquadrado o reflexo dele no espelho que tem a fotografia do marido e da criança na frente. Tipo, ele não tá em cena, é o reflexo dele. Exatamente, o que tá é a imagem que ele quer passar, né? De um herói, do mocinho naquele momento pra ele. Exatamente. Isso acontece duas vezes. Essa ideia dele tá na casa e ele tá tendo um momento com a criança, ou um momento com ela, e o marido tá presente. Seja numa foto, né, no fundo, às vezes no espelho, tem a cena do espelho que vocês acabaram de falar. Então, assim, ele nunca é o principal, né? Ele tá sempre tentando ocupar um espaço de alguém, no final das contas, né? Ele é o coadjuvante da vida dele mesmo, cara. Tipo, bizarro. Vou puxar agora, então, uma outra coisa aqui. Porque, cara, a trilha sonora ajuda a contar toda a história desse filme. E eu acho isso incrível. Não tem como falar de Drive sem falar da trilha sonora de Drive, porque é uma construção que une essas duas mídias, né? Une uma imagem que ela é saturada, né? Distópica um pouco, com uma música que traz isso no sintetizador, né? Traz essa distopia um pouco no sintetizador. Então, cara, essa música logo no início, quando termina essa primeira fuga, vem uma música, cara, que traz uma ideia de tipo, cara, futuro distópico, sabe? Tipo, não me passa outra coisa, outra sensação, e isso tem muito a ver com Vaporwave, né? Cara, futuro distópico. Então você tá assistindo alguma coisa que vai dar errado, sabe? Toca uma música que pra mim, curiosamente, até tem o mesmo ator, né, principal, mas é uma música que não me chocaria se tocasse em Blade Runner, por exemplo. 2049, Exatamente, né? Exatamente. Parece que é uma música de cyberpunk, né? E mais do que passar uma ambientação, uma vibe pro filme, a música diz muito. O Rodrigo comentou a cena em que ele, a Irene e a criança estão andando de carro pela primeira vez, ali tá passeando, tá tudo lindo, maravilhoso. Tem um enquadramento, inclusive, lindo nessa parte que mostra ele, a Irene e o garoto pelo retrovisor do carro. E só tem a trilha, né? Só tem a trilha. Não tem mais som nenhum, exatamente. E a trilha, muitas vezes, nesse filme vai funcionar como a fala do motorista. O motorista não se pronuncia, mas a música fala por ele. Ele pouco fala. Essa parte, por exemplo, do pântano que o Rodrigo acabou de falar, tá tocando uma música que fala sobre um herói, por exemplo, né? O herói que é humano também. É importante citar, Daniel, um herói real, um humano real. A música fala exatamente isso. O nome da música é a Real Hero. Exatamente. A Real Hero. E isso é importante, sabe? Porque você tá falando sobre uma história real, sabe? Você tá tirando não é aquele herói, sabe, fictício de Hollywood que vai salvar todo mundo, sabe? Tipo, é o herói real, o herói que, tipo, ele vai sujar a mão, sabe? E não é só isso, tipo assim, o que é interessante é você pensar o seguinte, claro, ele se abriu pra aquela paixão, né? Ele se abriu pra Irene, talvez como nunca ele tenha feito, só que ele sabe que no fundo ali ele tá interpretando um papel. Ele tá interpretando o papel de um homem que sabe lidar com essa violência dentro dele, né? Sabe esconder, ou sabe solapar. Então ele tá interpretando um papel
papel. Só que é isso, é um papel de um herói. Só que a gente tá falando aqui de um realismo. Então é um herói real. Vai sujar a mão. Ao mesmo tempo é a visão dele deturpada de um herói de Hollywood, de um dublê. Ele não é um ator de herói, é um dublê. Ele é caricatura de um herói. Cara, às vezes me passa que ele é muito inocente, sabe? Ele tem uma certa ingenuidade. Uma certa ingenuidade demais em lidar com as situações, como se ele realmente se transvestisse desse super-herói, né, de cinema. Que ele vai ligar pro cara lá, não, aqui, eu tô com teu dinheiro, porra, vou só devolver pra tu e acabou, sabe? Eu acho que é praticidade e pragmatismo, sabe? Ok. Ele sabe como funciona aquele mundo, cara, eu tenho que devolver esse dinheiro agora, sabe? É Tipo, isso, e ele sabe que ele consegue, esse vira bem no plano B, sabe? Tipo assim, ele sempre soluciona. falando dessa trilha, é necessário dar um crédito a um cara chamado Johnny Jewel, né? Que esse cara que criou, na verdade ele não criou, né? Mas ele cria o clima do filme usando algumas músicas, né? E, por exemplo, a música do Kaczynski, que toca no início, a primeira música, ela foi escolhida por ele. A Real Hero, que é essa segunda música que toca na hora que ele tá com a família, né? Também foi escolhida por ele. Mas é um cara que ele saiu do projeto, antes do projeto fechar, né? Mas ele que definiu, cara, que iam ser músicas melancólicas, baseadas em sintetizadores. E aí, cara, quem terminou mesmo o filme, cara, foi o Cliff Martinez, o ex-baterista do Red Hot Chili Peppers, que também compôs toda a banda. Caraca, Cara, muito doido saber disso. Esse cara, ele pegou o filme faltando, cara, tipo, ele trabalhou 5 semanas no filme, uma loucura, sabe? Normalmente, quando você chama uma pessoa pra trilhar o filme mesmo, fazer a trilha sonora do filme, você tá editando o filme ainda, mas ele já trabalhou no corte final, e ele fechou o soundtrack do filme mesmo, criou o restante que tava faltando. E depois ele foi trabalhar em outras obras com o diretor, né? O Só Deus Perdoa e Demônio Não também é o Cliff Martinez que trabalha com o diretor. Trazendo informação. Cara, a trilha é espetacular, né? A trilha é espetacular. Pra mim, assim, realmente as 3 músicas mais importantes da trilha, né, que ajudam a definir o filme e conduzir a história, é essa de abertura que a gente falou, essa do Real Hero, que é meio que a música tema do personagem principal, até ela retorna ali no final do filme, né, na última cena ali do filme. E também tem uma música Under Your Spell, né, tipo, sobre seu feitiço, que toca ali naquele momento da festa, quando o marido da vizinha, né, retorna ali da prisão, e aí tem uma festa de boas-vindas pra ele, sabe, mais ou menos. E essa música tá tocando no apartamento dela, e ao mesmo tempo o som tá meio que alto, então ele consegue ouvir essa música baixinho do apartamento dele, sabe? Então, assim, ela tá ali dando as boas-vindas pro marido, mas ambos estão compartilhando a mesma música, ambos estão ouvindo a mesma música, né, conectados por ela, que vai falando assim, tipo, eu penso em você o tempo inteiro, não consigo comer, não consigo dormir, não consigo fazer nada, tô ligado em você, sabe? Tô sobre o seu feitiço, sabe? Então, pra mim, essas 3 músicas são muito representantes do que significa o filme, né, e conduzem bem o filme. Você falou dos dois, né? Que química. Assim, a gente precisa comprar esse casal desde o início, porque o sacrifício dele é muito grande, né? E também a gente precisa comprar os dois como casal, o que não é muito fácil, porque ele fala pouco, ele demonstra pouco, ele demonstra muito pelo olhar, mas sempre pelos pequenos gestos, né? Se você não estiver atento ao Ryan Gosling, você não pega a atuação dele. Só que você compra porque eles têm muita química, cara. O sorriso que um dá pro outro, ele é tão sincero, ele é tão cúmplice, que, cara, você fica apaixonado também, cara. Tipo, o sorriso da Carey Mulligan é uma parada, cara, você entende o motorista, você entende. E aí tem uma cena que eu acho linda, assim, que ela pergunta pra ele assim, o que você faz? Ele, eu dirijo. E aí tenta arrancar mais informação dele, ele fala, eu sou dublê em Hollywood. Aí ela fala, pô, mas isso não é muito perigoso? E aí o olhar dele pra ela é tipo assim, minha amiga, perigoso é estar aqui com você. Isso é perigoso, porque eu sei pra onde isso vai levar, eu sei pra onde isso pode levar, mas ele prefere acreditar, porque, cara, é muito sincero o amor dos dois, é muito sincero aquela união, assim, tem uma ternura, tem uma ingenuidade, como o Daniel falou, cara. É, isso que eu ia falar, parece um romance de adolescente, sabe? Eles são 2 adolescentes ali, estão se olhando. Essa ingenuidade vem daí, Mãozinha né? dada, sabe? Se não tem, eles dão um beijo, né? Eles estão dando de mão dada, mano. Cara, olha que Não, coisa, tipo né? assim, ele no supermercado, quando encontra ela, ele recua, do tipo assim, não posso, eu sei que eu tô levando muito perigo pra ela, não posso me envolver, não posso nem esbarrar nela, não pode nem arriscar, cara, mas ele vai cedendo, né, talvez ingenuamente, achando que ele também tem o direito de uma vida normal, né, compartilhando com alguém, né, cara, é muito legal, cara, é muito legal, que a atuação do Ryan Gosling, pra mim, ele foi ignorado completamente, né, tipo, pelas premiações, o que eu acho, eu não vou aqui dizer que ele merecia prêmios, mas, cara, que é uma atuação incrível, porque é muito nos detalhes e a gente consegue ver tanto a ternura com que ele olha a Irene, quanto ele olha pro filho dela, né, e também a fúria e a raiva que ele tá guardando ali, ou que ele manifesta em alguns momentos. Pra mim tem alguns pontos, assim, por exemplo, quando ele invade o camarim daquele capanga lá, daquele mafioso lá qualquer, que tem uma porrada de stripper, e, porra, ele martela a mão do cara, tem uma hora que ele fica por cima desse cara, desse mafioso, assim, e ele manda ligarem pro chefão lá, liga pro chefão. Cara, ele tá por cima dele, ele tá com tanto ódio que o martelo treme na mão dele, e é um ódio, é uma vontade, ele quer esmagar, ele quer amassar, só que naquele momento ele não pode fazer isso porque o objetivo dele ali é interromper a ameaça pra proteger a Irene. Ele não pode saciar a vontade dele de esmagar aquele cara naquela hora. Então a mão dele treme de vontade.
bate, sabe? Treme. Cara, é a atuação dele, são detalhes dele, cara. Tipo, é estupendo, cara. O trabalho dele é sutil, é maravilhoso. E essa transição que ele faz de maneira muito rápida do controle pra ira, às vezes essa transição tem que ser muito rápida, cara. E você sente realmente, é como se um vulcão estivesse entrando em erupção, cara. Tu tá sentindo que a tensão tá no ar, daqui a pouco ela vai pra fora. Exato, cara, exato. E aí tem um bom roteiro. Então você tem, por exemplo, duas cenas que tem detalhes muito importantes. Por exemplo, a cena em que ele encontra o marido da Irene lá, o ex-marido lá ferido, o ato dele correr direto na criança é incrível, porque ele sabe que esse cara vai se virar. E se ele tiver que morrer, morreu. Ele vai direto na criança. A preocupação dele tá direto na criança. Então o ato disso, e aí a câmera foca o cara ferido na frente, assim, meio, caraca, tipo, eu dependo do amante da minha esposa, saca? Quase, assim, na cabeça dele. Esses são detalhes que desenvolvem o motorista. Ele faz uma coisa, aí tô usando já a minha formação em pedagogia, não que eu não sou pedagogo, né? Mas as aulas de pedagogia. Ele faz uma coisa com a criança que é muito interessante, cara, que normalmente a gente não faz. Ele se abaixa pra falar com a criança. Ele não fala com a criança de cima pra baixo. Ele se ajoelha e ele fica com o olhar no mesmo nível. Na direção do olhar dele. Na direção dela. Cara, você não tem ideia de como isso é um gesto, mas como isso é eficiente pra você transmitir pra criança que você é como ela. Ela não tá te enxergando como superior. E aí o diálogo se estabelece melhor, se estabelece mais rápido, né? Então ele faz uma ação ali muito sigela, muito rapidinho, ele ajoelha, mas ele fica na mesma direção dela. E a gente tá falando tanto do Ryan Gosling, o trabalho dele impecável de atuação nesse filme, e aí você começa a entender, cara, por que foi tão especial, porque foi um filme muito especial pra ele. Ele foi um dos primeiros a ser escolhido, né, pra esse projeto em si, e a partir dele que o projeto vai sendo desenvolvido, porque ele vai escolher o diretor. Então, assim, ele tinha visto os últimos filmes desse diretor, né, do Nicholas Refn. Ele gostou do trabalho dele, viu que era um trabalho muito pessoal, que era um trabalho que daria alma pra esse projeto, chama o cara, eles começam a desenvolver o projeto juntos. Tem até um momento que eles citam, assim, que eles tiveram a ideia pra esse clima do filme, ouvindo uma mesma música, que, tipo, eles falam, cara, é isso que a gente quer pra esse filme. Então, assim, o Ryan Gosling, ele levou esse projeto como algo muito particular, em que ele se entregou por completo. E o roteiro vai ajudando ele a desenvolver, desde ele como o grande talento como motorista. Então, por exemplo, tem uma cena que basicamente ele tá entrando no estacionamento, ele estaciona encarando dois mafiosos. Ele não tá olhando. Eu olhei isso aí, cara. Na hora, eu falei, cara, pra quem dirige esse maluco... Ele não olha pra vaga. O cara não olha pra vaga, mano. Não ele olha. O... Tem um momento, o ápice, assim, de como você prova que ele é talentoso, porque esse é o ponto, você tem que provar que ele é talentoso. E aí, é interessante, assim, a perseguição na estrada, em que ele dá um cavalo de pau e segue de ré, você pensa assim, pô, mas isso é um exibicionismo, assim. Não é. Tipo assim, ele dá um cavalo de pau pra quê? Porque ele sabe que tá vindo uma curva muito acentuada, ele sabe disso porque ele tem a cidade decorada na cabeça dele, então ele entra de ré porque facilita ele fazer essa curva, atrapalha o cara a ver a porra da curva, então o cara ele não vai ver a curva, vai capotar. Então ele usa um artifício absurdo, mirabolante, que só ele conseguiria fazer dentro da estratégia. Não é pra mostrar que ele é um baita motorista, porque se ele tiver que ir devagarinho e respeitar o sinal, ele vai ir devagarinho e respeitar o sinal. Então o filme consegue desenvolver o talento dele como motorista, poucos filmes conseguem fazer isso, essa estratégia, essa inteligência dele ao ser um motorista, mas também esses detalhes dele como humano real, que a gente tá falando aqui. Na maneira como ele sorri pra Irene, a maneira como ele, por exemplo, você percebe que incomoda a presença do marido dela, de como ali ele se sente, você vê que afeta, porque ele se põe muito inabalável e ele tá abalado, né? Tanto é que depois que o marido volta, ele tem uma explosão, ele vai dirigir carro à noite, tudo azul, não tem mais o laranja da cidade, porque ele não tá mais atraído ali, ele tá puto, ele tá, tipo, realmente no limite, e aí corta, amanhece ele numa cafeteria, e, cara, simplesmente o cara vira pra ele e fala assim, irmão, cara, tu é incrível, tem um trabalhinho pra você, porque da última vez foi perfeita a tua fuga. Aí ele vira pra ele e fala, ó, tu cala a boca, porque senão eu vou enfiar os dentes na tua goela pra tu calar a tua boca. E tu fala assim, caraca, meu irmão, ele explodiu, ele tá no limite dele, tipo assim, ele não é inabalável, sabe? Então é uma atuação dele, cara, no gesto, na raiva do olhar, sabe? Nos detalhes, em como ele mexe a cabeça. Pô, é um projeto do Ryan Gosling, cara. Com o diretor, obviamente. E a gente falou do Ryan Gosling, mas tem outros caras nesse filme, outros atores nesse filme e atriz. Tem, cara, tem o Breaking Bad, tem o Walter White. Tem o Bryan Cranston, né? Bryan Cranston. E é interessante até porque o Bryan Cranston faz, digamos assim, um ex-piloto, um piloto mais antigo e coloca no personagem dele o fato de estar sempre mancando, né? Ou seja, já passa todo um background do personagem dele que antigamente, de repente, era um piloto, mas sofreu um acidente grave. Nada disso tá no filme. A gente imagina, né? Que sofreu um acidente grave em algum momento e tal, não conseguiu ser um piloto e agora tem um piloto de estimação. Isso. Ele é piloto, ele é mentor, ele é o cara que conserta o carro, né? Ele é mentor, ele é o pai. Porra. Tem o Hellboy também, né? Tem o... Qual o nome dele? Ron Perlman. Ron Perlman. Tem Oscar Isaac, cara, também tá nesse filme. Ele é o Standard. Tem o Paul Dameron, pode crer. O marido da Irene. É, bom ator. A Irene, a própria atriz que faz a Irene, tipo, eu acho que esse ano aí, né, da Doce Vingança. Exatamente. Bela Vingança, na verdade. Bela Vingança. Cara, é um projeto muito bom, cara. Tipo assim, grandes A atores. gente falou do Bryan Cranston, né, que faz... Eu não sei o nome do personagem dele, realmente eu não me lembro. Shannon. O Shannon, cara, você... Não só o fato dele mancar, mas o fato dele ser um cara que é meio fracassado na parada,
foda. Ele passa uma empatia que quando chega a cena da morte dele, cara, até o cara que tá matando ele, mata ele de maneira, vamos dizer assim, mais agradável, né? Vamos dizer assim, né? Eu tô mencionando isso porque até mencionei aqui em off, cara, tem uma cena, um enquadramento que eu até pausei o vídeo. O Gabriel não tava quando eu falei disso. Eu pausei a televisão pra ver. Dei um frame. Falei, cara, vou botar isso de fundo de tela no meu computador, que isso aqui tá lindíssimo. Qual é a cena? O Shannon tá morto no chão, o piloto tá abaixado também, ele consertou o rosto, né? Ele botou o rosto do Shannon de volta, fez um carinho, né? E metade da tela é o capô do carro, o capô dourado. Esse enquadramento é incrível. Eu fiquei pensando, cara, que enquadramento bonito. Vai estar no Instagram, Daniel? Vai estar no Instagram. Vai estar no Instagram. Mas por que eu achei incrível esse enquadramento? Porque naquele momento você vai falar, pô, esteticamente isso é bonito. Mas sabe o que tá dentro do capô do carro? É o dinheiro, é a causa da morte dele. Exato. Ele já abre o capô e tira. Então assim, isso tá enquadrado, só que tu não sabe ainda. Na cena seguinte, ele abre o capô e pega o de... Cara, isso é incrível, cara. Ah, muito bom. A culpa tá no frame. Ou seja, a culpa tá ali dentro dele, né? Tá ali dentro. A culpa tá no frame, mas você não enxerga. Você tem os 3 coisas ali, cara, no mesmo frame. Incrível. Não, e aquilo tá tomando o maior espaço da cena, sabe? Um espaço que não deveria estar ocupando, mas tá ocupando. Metade da tela é o dinheiro, cara. Metade da A tela... genialidade desse diretor. Você tem a cena em que ele tá interrogando lá aquela mulher lá que ajudou ele no roubo e que ele fica em cima dela com o punho fechado apontando o dedo e fecha o punho e aponta o dedo pra cara dela na cama, dá um nervoso do caramba. E aí, em dado momento, ela sai pro banheiro e você tem a invasão do quarto dele, né? Um cara simplesmente estoura a cabeça dela com um tiro de escopeta. E olha só, a partir daí é só genialidade. Ele percebe que o tiro é de escopeta, que eles estão usando escopeta, então ele já corre pro lado da porta jogando um colchão na frente, porque ele sabe que isso vai amortecer um pouco o tiro da escopeta, que já é teoricamente, tipo, um pouco mais frágil, que ele se espalha. Que depende de uma proximidade, né? Aí, olha isso já mostra a genialidade do cara. Aí ele simplesmente liquida os dois, um com um cano de metal no pescoço e o outro também estourando com a escopeta. O interessante é que o sangue jorra na cara dele, ele tá no banheiro, pelo portal do banheiro, é lindo isso. Essa série é foda demais. Eu tô arrepiado. Ele olha pro quarto, ele vê o estrago que ele fez, ele tem uma cara do tipo assim, eu voltei a pisar na lama que eu sempre vivi, não tem mais volta. E aí ele, porque a gente vai falar disso, hein? Ele como um escorpião, como predador, ele recua pra toca. Ele se esconde, mano. Ele se esconde, ele vai recuando lentamente pra trás da parede do banheiro até desaparecer e a cena corta com aquela cara ensanguentada. A câmera fica parada, a câmera tá parada e ele só faz assim com o rosto. Câmera parada. Até fala essa primeira morte, essa primeira, né, primeiro capanga que o Rodrigo falou que ele mata com essa barra de ferro, até na minha visão, extrapolando aqui, acho que até tô exagerando, emula esse movimento do escorpião, sabe? É uma barra de ferro de cima pra baixo, que ele puxa e crava no pescoço do cara. Gabriel, só guarda isso, que quando você falar da cena que você quer falar, eu vou falar uma parada em cima disso que, pô, eu tô arrepiado aqui. Cara, essa cena, ela marca um divisor no filme, divisor de águas no filme, que na verdade, a partir do momento que a escopeta acaba com a menina, né, que é, pô, ela é uma atriz também muito boa, acho que vale a pena citar a Christina Hendricks, que ela tá em... É a ruiva do Mad Men. Mad Men, ela tá em Mad Men, ela é incrível. Cara, a partir do momento que tem essa cena, o filme vira pra um gore, né? Porque até então o Standard até morreu com 2 tiros nas costas, mas ainda assim é aquela coisa, você não viu, sabe? Você não teve um impacto gore que tem nessa cena. Cara, e eu lembro de ter alugado esse filme e assistir com os meus pais, cara, na Copa. Na Copa. Pô, por quê? Porque o filme foi vendido como filme de ação. Cara, eu tava assistindo esse filme e nesse momento, quando teve essa cena, minha mãe saiu, desistiu. Vou ser sincero, tu que tá falando isso aí, tá vindo a voz da tia Hilda na minha cabeça assim, ai, Fábio. Exatamente. Foi horrível. Porque eu não esperava. Que feio. A cena é pesada. Eu não esperava, ninguém esperava, do nada. Rola meio que um slow motion, né, cara? Rola. Pequeno slow motion pra você ver nitidamente a cabeça dela esfarelando. E isso me marcou. Por quê? É a virada do filme. É tipo, agora é outro filme. Não, agora ele tá com a máscara real dele, que é a máscara do sangue. Máscara do sangue. Isso já foi anunciado pra gente em uma cena anteriormente em que ele vai encontrar esse grande gangster da família, digamos assim. A primeira cena em que os dois se apresentam um pro outro. Eu acho muito elegante, também muito sutil. Essa cena é muito Que maneira. ele sai do carro, né? Vai o gangster lá, reconhece as habilidades dele, né? Como piloto, resolve fazer algo que ele não faz com qualquer um. Esse grande gangster estende a mão pra ele, quer apertar a mão dele, pra ele apertar. E ele olha, né? Pro grande chefão, tá ligado? Olha assim, quase que de uma forma totalmente prazer. Demora um tempão, tira a luva, fica olhando pra ele e fala: olha, minha mão tá suja. Aí o cara fala: as minhas também, minhas mãos também estão sujas. E os dois apertam a mão do outro, sabe? Ou seja, mostra, só esse momento aí, já também abre pra gente uma pequena fresta, que a gente consegue enxergar todo o passado dele, sabe? Que ele também tá com as mãos tão sujas quanto a do mafioso em si, sabe? E nessa cena do hotel, quando ele de fato pega a escopeta e mata todo mundo, e sai todo banhado de sangue, todo sujo de sangue, sabe? Aí você reconhece,
Ah, entendi. Esse era aquele cara que ele falou, né? Com as mãos sujas de sangue. É o cara que ele falou. É uma cena legal que você sabe que ele não fez aquilo pela primeira vez. Exato. Há um ressentimento, mas não é um ressentimento de tipo, putz, é tipo, cara, de novo, né? De novo, É de novo, é uma resiliência. Sabe aquela máxima do roteiro? Mostre, não fale? E é isso, você entende todo o passado desse cara, você sente o peso do passado dele sem precisar falar do passado Não, dele. e na moral, olha a beleza de um troço. Eu vou falar da cena do Gabriel e vou falar do final. Eu tô arrepiado já. Nem falei. Você tem ele chegando, como o Gabriel falou, na pista lá de corrida, e o cara fala, o mafiosão lá, estende a mão pra cumprimentá-lo, e os dois falam, não vou te cumprimentar porque eu tô com a mão suja. Aí ele fala, não, eu também tô com a mão suja. Ou seja, como o Gabriel falou, os dois têm um passado de violência e de agressividade. Ou seja, os dois se reconhecem com esse passado de violência e agressividade. Talvez, quem sabe, os dois se reconheçam como escorpiões, predadores, ou talvez se reconheçam como alguém que carrega essa raiva, essa violência dentro de si, certo? E aí você vai ter um duelo final entre os dois. Tem um detalhe, Rodrigo, nessa cena aí que a gente deixou passar batido. O Shannon estende a mão pra ser apertada também. E o cara não cumprimenta. O cara não cumprimenta. Porque o Shannon não é predador. Exatamente. E aí você vai ter um duelo entre os dois no final. E pra mim é muito foda, porque o mafioso fala assim, o dinheiro tá aí, tá no teu carro, então vamos lá buscar. E aí o motorista só dá um sorriso. Ele sabe, ele já entendeu o que vai acontecer. Já entendeu. Tipo assim, ele vai tentar me pegar aqui. Beleza, vamos lá. Ele dá o sorriso e aceita. E vai até o carro com ele pra pegar o dinheiro. Interessante. O mafioso também tá usando uma faca, né? Um ferrão. Então os dois, no momento que ele pega o dinheiro, o mafioso consegue enfiar a faca nele, ou seja, uma ferroada, mas o motorista, como escorpião que é, também consegue acertar uma ferroada nele com uma faca. O que faz o diretor? Filma a sombra dos dois. Fica aqueles dois engalfinhados, que em algum momento parece que você tem um rabo do escorpião, parece os dois se engalfinhando, em um dado momento ele puxa a faca, ele tira a faca do corpo do outro como se fosse o ferrão saindo e o mafioso morre. Cara, o protagonista, ele sobrevive porque ele tem um veneno mais forte, velho. Tipo assim, simples assim. Os dois dão uma ferroada, só que quem tem o veneno mais forte mata o outro. É muito maneiro. Essa cena vai estar no Instagram, Rodrigo? Vai estar no... Talvez. Rodrigo, me permita apresentar uma interpretação sutilmente diferente da sua. Por favor. E depois porque eu tenho uma teoria sobre isso. Vamos lá, que é assim que é legal. E eu quero falar mal de uma parada aqui, Ah, porque não. é meu papel. Você colocou, né, o duelo dos dois como um duelo de escorpiões. Dois predadores. Eu classificaria até como um duelo entre um escorpião e um tubarão, sabe, na verdade. E aí eu vou dizer por quê, essa metáfora do tubarão. É um duelo improvável, né? Normalmente o duelo... Eu tô tentando imaginar isso. A lenda, a fábula clássica, na verdade, é do escorpião contra o sapo, E né? falaremos sobre isso. Falaremos sobre isso no futuro, né? Fica guardado aí na caixinha. No futuro ainda que... Depois, assim que o Gabriel terminar de falar, eu falarei sobre No isso. futuro ainda aqui, exatamente. Mas eu vou falar pra vocês aqui do tubarão pelo seguinte motivo. Tem uma cena em particular no filme que parece totalmente en passant, sabe? Que mostra ali o motorista, no sofá. No sofá com o menininho. Chegando em casa, né? Chegando na casa da Irene. Os dois assistindo TV, parece que eles estão assistindo algum desenho, alguma coisa e tal. E aí pergunta pro garoto, então, esse aqui que é o vilão da história? Aí o cara fala, por que esse é o vilão? Um malucando tubarão, pô. Claramente é o vilão, pô. Aí fala, mas não existe tubarão bonzinho? Não tem como ter um tubarão bonzinho? O cara, não, o garoto não tem. É o vilão. A própria natureza do tubarão define ele como vilão. E aí o garoto complementa assim, falando, pô, mas além do fato de ele ser tubarão, cara, olha ele bem, cara. Pô, tu acha que ele tem cara de ser gente boa? Tu acha que ele, né, é legal mesmo ou não? Sabe qual é? Assim, ele não. Ele parece legal, mas não é legal não, cara. Ele é um tubarão, sabe qual é? Assim, dá essa indireta. E o grande vilão do filme, não o vilão do filme, mas o antagonista, do nosso protagonista, né, o grande... O Bernie. Exatamente, a pessoa que duela com ele, meio que de igual para igual, é esse cara, sabe? Que parece ser super gente boa, esse mafiosão, sabe? Ao longo do filme, você vai quase torcendo por ele, o cara quer investir, sabe? No Burncast, quer investir no motorista, no driver. É toda vez que o irmão dele, que é um merdeiro, sabe? Quer fazer uma merda, ele vai, não, cara, vamos pensar bem, vamos contemporizar. E ele fala pro personagem principal, pro motorista, né? Agora a gente é um time. Quando você tiver um problema, você traz pra mim. Você fala A comigo. gente é o time, tamo junto. Sabe? Fala comigo. Fala comigo. Então, assim, ele é um cara super gente boa, sabe? Assim, ele é um cara muito querido ao longo do filme. Ele vai se desenhando como um cara muito querido. Mas ele é um tubarão. Mas ele nunca deixa de demonstrar perigo. Ele nunca deixa de passar Ele perigo. nunca deixa de mostrar. Você tá com a caixinha dele, com as facas, com as lâminas, Sim. tá mostrando os dentes dele, sabe? Sim. Então, pô, sou gente boa, mas eu sou tubarão. Tá ligado? É importante conectar que essa cena que ele tá falando com o garotinho tá assistindo o tubarão na televisão e tem esse diálogo sobre o tubarão, ela é logo após ele conhecer o Bernie. É logo após. Então, tipo, ela ainda conecta. Você tinha acabado de conhecer o personagem e aí conecta na cena que ele pergunta. E o desenho amarra. Exatamente, o desenho E amarra. eu vou falar uma coisa que curiosamente acontece. Enfim, eu fui pesquisar isso ontem, descobri totalmente ao acaso, né? Eu não sei se tem ligação com o filme, provavelmente não. Mas assim, o filme brinca muito com essa questão de piscada, a piscada dele, né? Ao longo do filme, ele tá sempre brincando com o garoto ali, com o filho da Irene, de quem pisca primeiro, quem não pisca primeiro. Ele sempre ganha, né? Ele nunca pisca. Ele ganha em todos os aspectos. Ele ganha em né? todos os aspectos. E aí eu fui pesquisar, curiosamente, porque eu fiquei pensando nisso, assim, né? Eu falei, pô, mas peixe não pisca, né, também. Né? Peixe, né, não tem pálpebra. Peixe nunca pisca. E aí eu taquei no Google, por curiosidade, o tubarão é o único peixe que pisca. Você vê isso? Caraca. Olha aí. Não, e o que é legal você
você perceber que o que você falou faz todo sentido, porque no final do filme a gente fica esperando, e ele não pisca, ele não pisca, ele não pisca, tu fala, ele morreu, ele tá morto, ele tá morto. Ele só tá de olho aberto. Em dado momento ele pisca, demora pra caramba. Muito bom. Assim como ele brinca com o garoto o tempo inteiro nessa brincadeira de quem pisca primeiro, ele ganha a gente. No final do filme, exatamente, no final do filme, o diretor e o Ryan Gosling brinca com a gente. Essa brincadeira, sabe? Ele ganha da gente. Cara, muito bom, Gabriel. Ele ganhou de mim. Eu quase desliguei o filme. Eu pensei que tava pausado, inclusive, o filme. Falei, pô, meu filme pausou aqui, travou aqui. Puxando um negócio aqui, cara, sobre justamente a conexão que tem nesse final com o próprio dilema lá do escorpião e da rã. Sim, claro. Né? Acho que vale a pena contextualizar o que é, né? O dilema. Você quer contar o dilema, Gabriel? Porque o Gabriel gosta dessas coisas aí. Conta o dilema, Gabriel. Gabriel curte fábulas. Então e depois tá me dá espaço pra falar, porque vocês não estão me dando espaço. Curto, fábulas, demais. Eu vou contar de uma forma leve aí pro pessoal entender de forma bem sucinta. Quem não conhece, a maioria das pessoas já deve conhecer esse dilema, mas pra quem não conhece é o seguinte. Forma aqui, leve, light, pro pessoal pegar. É o seguinte. Tá tendo ali um alagamento, imagina que é Rio de Janeiro, choveu pra caramba, tá, alagou aquela região, beleza? Aí, pô, tá o sapo ali, tranquilo, o sapo encontra o escorpião. O escorpião, pô, tradicionalmente grandíssimo, né, babaca. Filho. É, exatamente. Aí o escorpião vira pro sapo e fala, pô, aí, sapão, é o seguinte, pô, tá alagado aqui, né? Faz o seguinte, dá carona nas tuas costas aí, pô, deixa eu chegar na margem ali e tal, vamos ficar de boa. Aí o sapo vira, pô, pro escorpião e fala, pô, filhão, nem fudendo, né? Vira assim, pô, não, vou fazer essa porra não, pô, escorpião, pô, tu dá uma picada em mim, pô, tu é escorpião, filhão, tu dá uma picada em mim aqui, um abraço, né? Aí o escorpião, não, pô, eu sei disso, tá, mas vamos fazer o seguinte, pô, eu quero chegar pro outro lado também, né? Quero chegar ali na margem ali desse alagamento tranquilão, né? Pô, pra curtir o baile, pra viver a vida, minha vida e tal, tranquilo. Faz o seguinte, tu me quebra essa, me dá esse cavalo aí, me dá esse bonde até ali né, a margem, que aí a gente tá brother, a gente tá kit, eu não vou fazer nada contigo, não. A gente fica irmão e aí tu tem tranquilidade, e né? é importante, se eu fizer uma coisa contigo, eu também morro. Até porque se eu te matar, eu também morro, irmão. Afogado. Essa passagem é importante. Né? Exatamente. Se eu te matar, nós dois afunda e porra, acabou. Aí o sapo para e fala, porra, faz sentido. Vou conquistar a amizade desse escorpião aqui. Falou, escorpião, sobe aqui nas minhas costas, partiu, vamos lá pra margem. Beleza. Os dois estão indo lá de boa, tal. Daqui a pouco, no meio do alagamento ali, perto ali, né, da Dutra, quase ali, tal, saindo ali, vem o escorpião e mete ali uma ferrada na testa do sapo. O sapo, porra, vira pra cima e fala, porra, meu irmão, o que aconteceu aí? Vamos morrer agora. Meu irmão, a gente vai morrer, irmão. E aí o escorpião vira e fala, pô, filhão, vamos mesmo, né, cara? Mas assim, era minha natureza, né? É minha natureza, não tinha como fazer algo diferente da minha natureza. Não tinha como evitar, foi mal, velho. Não tinha como evitar. Acho que isso é importante, né? A minha natureza é uma parada legal porque ele fala sobre essência. Exatamente. Né? Você tem uma essência... Mesmo prejudicando o escorpião, ele teve que ferrar. Exatamente, porque faz parte da essência dele. Cara, agora, eu acho maneiro porque a primeira vez que você vê o personagem, ele tem um escorpião nas costas. Então a primeira coisa que você pensa, se você dialoga com esse texto que o Gabriel nos contou aqui, é que, tipo, ele erra, ele carrega o escorpião nas costas. A primeira coisa que você poderia pensar é isso, cara. Ele tá com o escorpião nas costas. E aí ele é o quê? Ele é o motorista. A pessoa que vai carregar os bandidos. Perfeito. Muito bom. Sim. Muito bom, então, cara. tipo, ele está se arriscando carregando os bandidos. Ele é a rã. Ele é a rã. Sabe? A primeira coisa que você vai pensar é isso. Ele tá com o escorpião nas costas. Ele é a rã. Eu acho que, assim, o primeiro pensamento, pelo menos o primeiro pensamento que eu tive, não é que ele era rã, é que ele personificava o escorpião por ser o escorpião. Mas depois, eu acho que eu fui por aí, pelo teu caminho. Falei, cara, ele não é o escorpião, ele tá levando o escorpião nas costas. Exatamente. Ele tá levando o escorpião nas costas e ele é o quê? O motorista. Ele simplesmente carrega o bandido de um lado pro outro. Carrega um escorpião de um lado pro outro, digamos assim, né? Ele é a rã. Mas aí que tá. Ele se disfarça de rã. Porque esse foi o caminho que ele encontrou pra esconder a essência dele, que é a do escorpião. Exatamente. Então, essa brincadeira... É o lobo em pele de cordeiro. Exatamente, né? E aí tudo conclui, né, quando na cena do elevador, pra mim, assim, porque no dilema, independente dele ser escorpião ou ele ser rã, ele tem que morrer. E ele não morre no final do filme. Mas aí eu fiquei com uma ideia, cara, não, esse beijo que ele deu na Irene é um beijo de despedida. É o traje dele que ele tá vestindo, esse personagem que ele criou pra estar com a Irene que vai morrer. Então, nesse momento, ele morre, por isso tem um beijo. E a cena é incrível, muda a luminosidade, sabe? Tipo, muda a forma de filmar, é uma coisa de louco. E ele volta brincando novamente na ideia de, tipo, mostra uma coisa, desfaz e constrói outra, ele faz isso novamente no filme e vem com o gore no máximo do filme, né? Que é, porra, pisar na cabeça do cara até destruir. E a cena enquadra o escorpião no final. E a cena enquadra o escorpião. Respirando, né, nas costas dele. Eu concordo muito com o que você falou, porque é isso, né? Você tem ali, o momento que ele percebe no elevador que tem ali um mafioso, um capanga qualquer que tá ali provavelmente pra matá-lo, pra matar a Irene, ele se despede. Só vou sobreviver se eu abandonar esse traje, se eu deixar a minha essência guiar. Exatamente. Ele sabe que tem que resolver aquilo ali, ele vai ter que revelar a essência que ele tem pra Irene e o relacionamento vai acabar. É belíssima a filmagem porque ele afasta a Irene pro canto do elevador e nisso a câmera também avança na direção deles, a iluminação fecha ao redor deles. Ele dá quase um passo de dança, né? Puxando ela e jogando ela pro outro lado. É uma coisa incrível, é quase um cara. palco de teatro. É um palco de teatro, assim. É um momento que se fechou ao redor deles, assim. Ele dá um beijo nela e é longo esse beijo. É longo, parece que o tempo parou. Esse beijo parece que é em câmera lenta, né? E logo em sequência é rápido o ritmo. E é o beijo
do filme. É o beijo do filme. Porque não tem, eles não se tocam quase no filme. Só a mão dada. Só uma mão dada, só uma coisa assim que parece super ingênua. E aquele momento é o beijo. É o beijo. E depois ele, obviamente, avança contra o cara, que também percebe. E eles têm, né? Não é nem uma briga ali, né? Ele trucida o cara, né? Tipo, ele revela. E aí o que eu acho interessante é isso. Eu acho assim, a gente podia, num primeiro momento, interpretar que ele próprio é a personificação desse escorpião, que tem essa essência, essa natureza. Até porque eu concordo com o que o Fábio falou. Naquele momento morre essa máscara, ele tira essa pele falsa dele e só sobra a essência. Então, na minha ideia, ele tá com uma jaqueta carregando esse escorpião, é porque o escorpião, pra mim, ele representa essa violência que ele tem, sabe? Não necessariamente ele como um todo, porque ele é humano, ele é real, ele tem várias facetas. Ele vai ter momento de sapo também, mas ao mesmo tempo a essência dele é desse escorpião que ele carrega. E isso ele não tem como ele evitar. Tanto que depois dessa cena, essa essência ela tá revelada. E tanto que ele nem tira a jaqueta com sangue, né? Não é, eu não digo nem só revelada, é o que sobra, é o que vive, é o que sobrevive, cara. Isso que o Rodrigo falou também vou muito ao encontro disso aí que ele falou. Na minha opinião, ele é de fato os dois, né? Essa visão do Fábio foi muito boa, porque ele é o sapo e o escorpião ao mesmo tempo. Ele é sapo, ele quer ser sapo, ele gostaria muito de continuar sendo sapo, mas ele carrega nas costas aquele escorpião. E aquele escorpião, uma hora ou outra, vai agir de acordo com a sua natureza. Vai matar o sapo, vai matar aquele sonho de ser só um sapo, sabe? Ele viveu essa vida tranquila. Vai agir de acordo com a sua natureza. Então, assim, ele é os dois. Ele é o sapo e ele carrega nas suas costas esse escorpião que também faz parte dele mesmo, sabe? E eventualmente um mata o outro. E aí o Rodrigo tinha comentado, não sei nem se comentou aqui no cast ou se foi em off comigo, que o diretor ele gosta de experimentar muito, né? O diretor ele falou sobre essa cena, questionaram ele sobre essa cena, né? O que essa cena significa e tal. E aí ele fala, cara, essa cena é o coração do filme. Tipo, ele fala, todo filme tem um coração, um lugar onde o filme se define. E ele fala, cara, em cada filme que eu fiz, há sempre uma cena que faz isso. E aí ele fala, no Drive foi difícil pra mim envolver minha cabeça em torno disso. Ele fala assim, tipo, tava difícil ele entender qual era a cena que ia definir o filme, né? E aí olha o que ele fala. Eu percebi que precisava mostrar uma situação que o motorista é o cavaleiro desesperadamente romântico, mas ele também é completamente psicótico e está disposto a usar qualquer tipo de violência pra proteger a inocência. Uhum. E aí, cara, ele fala que essa cena nunca foi escrita. Simplesmente aconteceu. Caraca, você é louco. Só, tipo, isso é muito louco. A cena não estava escrita, sabe? Não, isso não é possível. Caraca, isso é bizarro, porque a cena é a cena principal do filme, quase, assim, a cena que define o filme. Não é possível. Cara, olha, é muito louco isso. É muito lindo. É tipo, a gente tá falando sobre essa questão da natureza, né, que ele vem a carregar de alguma forma esse escorpião, e quando você incorpora isso, é muito belo você ver ele vindo no corredor carregando a criança nas costas dele, no ombro dele. Essa metáfora do sapo carregando o escorpião, os dois se matando, né, no meio do percurso, é muito incrível, porque ele vai abdicar do amor dele pra que não morra ele e a Irene. Não, se você levar em consideração ainda que algumas espécies de escorpião carregam seus filhos nas costas, isso ainda tem um significado. Ainda tem outro significado. Então ele abdica do amor dele pra que a Irene não morra nessa trajetória com ele, não morra no trajeto com ele. É o cavaleiro, ele ainda define como cavaleiro, o herói da mitologia, sabe? E a definição de herói. O herói é aquele que se sacrifica ou sacrifica algo que lhe é muito caro, né, pra poder proteger os outros, defender os outros, né? Ele abdica da vida com ela pra poder salvá-la, justamente, sabe? Aí sabia que ao mostrar aquele vertente, aquele lado pra ela, nunca mais os dois poderiam ter uma vida junto. E ele escolhe exatamente abdicar dessa vida com ela pra poder protegê-la, sabe? Então, assim, é o herói, é a definição mais perfeita de herói e ao mesmo tempo é um herói real, a real hero, né? Como a música diz. E a maneira porque a gente conhece tanto ele ao longo dessa trajetória, porque a gente tá com ele, a gente tá na cadeira do passageiro ali, que a gente entende que esse sacrifício que ele fez foi o maior que ele poderia ter feito. Porque a vida dele não é maior que isso. Exato. Não é. E aí a gente volta até fechando esse arco, esse ciclo perfeito aí com o início do nosso podcast, né? Que a gente fala que o filme foi vendido como um filme de ação, como um herói de ação, sabe? Um herói de ação, os heróis de Hollywood em geral, eu nem vejo eles como herói na definição clássica de herói, porque o herói, ele é trágico, sabe? O herói sacrifica algo em prol dos outros, sabe? Um herói que é invulnerável, perfeito, que, né, nunca tem nada a perder, sabe? Em prol de ajudar os outros, eu não vejo tanto como um herói como esse personagem. É um herói que basicamente só usa o próprio talento pra superar as paradas. O próprio talento pra vencer, e aí você vê, nossa, como esse cara é bonzão, que é o herói que Hollywood normalmente vende pra gente. O herói de Velozes e Furiosos, né? Tu vê que, nossa, esse pessoal é bom pra caramba mesmo, né? Legal. Mas aqui não, esse é um herói de verdade. Esse é um real hero. Esse é um herói que é trágico. O herói de verdade, ele é trágico, beleza? O herói de verdade, ele perde pra poder salvar os outros e é isso que transforma ele no herói. Senão ele é só um cara super talentoso, não um herói. Hollywood subverteu o verdadeiro herói. Exatamente. Cadê o sacrifício dos heróis? Cara, vocês têm que concordar comigo que a cena do elevador é uma das melhores cenas do cinema, não é? Da década, certamente. Da década certamente, mas é uma das melhores cenas do cinema. É uma perfeição. Não, é um momento sublime. É cena de aula. É cena pra passar em aula de cinema. E essa informação aí que ela não foi pensada previamente é um negócio que realmente é um daqueles momentos em que o universo conspirou pra
pra que a coisa funcionasse. A magia do cinema, né? Conspirou pra que a gente pudesse ter essa cena nas aulas de cinema de hoje em dia. Cara, é um negócio inacreditável. E se você parar pra pensar, ela é diferente de todo o filme mesmo, porque essa cena, ela tem uma magia diferente, de fato, sabe? Como o Rodrigo fala, o tempo para na cena. O assassino tá do lado dele, podia ter matado ele, sabe? Simplesmente, ele puxou a garota e beijou, sabe? Tipo, e o beijo é longo. Tá o elevador descendo, você tem o tempo no elevador descendo. É como se o tempo tivesse dado realmente uma janela para os dois. Falou, toma essa janela. Exatamente. Aproveite essa janela que não se repetirá. Depois você tem que executar o que tiver que executar. E a forma de filmar é diferente. A luz muda, sabe? A luz muda 2 vezes. Ela tem um fade out. A luz caminha com eles. Fecha neles assim, tipo, e aí eles terminam o beijo e a luz volta a abrir de novo, sabe? Você fica assim, cara, uma coisa totalmente real, sabe? Não, e é lindo isso, porque a luz se fecha como se fosse algo teatral, algo fantástico. Exato. Aí depois ela volta ao normal porque é o realismo. Quando o realismo vem, você vê a cara do cara amassada, deitado no elevador, estourada, pelos chutes que ele dá, pelos pisões que ele dá. Sim, então é totalmente diferente de todo o filme, sabe? Não tem nada disso no filme, não tem nenhuma brincadeira com o fictício, o imaginário no filme inteiro, sabe? Vem cá, mas agora eu posso falar aquela paradinha que eu falei que você é meio pra baixo aqui? Pô, tu vai terminar o podcast pra baixo? Ô Zaniolo, coloque isso em outro momento. Galera, e se você curtiu esse podcast, por favor, vocês sabem que vocês têm que divulgar a gente, porque é o único jeito. A gente, tudo bem, então acabou de acabar aqui, divulga a gente pra caramba, obrigado, Gabriel. Mas, além disso, porra, a gente precisa muito do esforço de vocês, cara, esforço de formiguinha pra gente crescer e, pô, chegar em outras pessoas. Então, por favor, vamos divulgar e vamos, cara, compartilhar suas informações, seus sentimentos nas nossas mídias sociais lá, então a gente pode aumentar essa discussão lá. Se você gosta, né, de filme, desse tipo de análise que a gente faz, você tem um amigo, 1 ou 2 amigos que gostam de cinema também, cara, convence eles a ouvir o podcast também, beleza? Convence 1 ou 2 amigos seus. É quase uma corrente do bem, né, Corrente Gabriel? do bem, uma corrente do bem, exatamente. E agora também é o seguinte, o Spotify tem agora esse sininho pra apertar e lembrar vocês aí que saiu o programa novo, tá? Isso é muito importante aí, porque o nosso programa é raro, quinzenal, então você acaba esquecendo. Aperta esse sino, é muito importante, mais importante que qualquer outro podcast que você tenha, siga no Spotify. E eu vou aproveitar e colocar aqui na descrição do episódio todas as nossas mídias sociais e todas as mídias sociais pessoais da gente também, pra, pô, você poder chegar em contato com a gente se quiser falar com a gente diretamente. E você pode, assim, se você quiser influenciar outra pessoa a assistir o programa e ela não tá muito habituada com podcast ainda, incentiva ela pelo menos a entrar lá no nosso Instagram, que lá vai ter um corte, vai ter uma imagem, de repente ela se anima, se já fica no hype pro filme aí e acaba assistindo o episódio também. E aí o nosso Instagram é @enquadrando_oficial, nosso Twitter lá onde tem nossos admins é o @enquadrando_. E se você quiser, você pode entrar em contato com a gente também por e-mail, normalmente pra negócios não relacionados à máfia, por favor, que nem esse filme. A gente dá uma janela de 5 minutos. contato@acaboudeacabar.com.br. E também tem nosso YouTube, onde a gente tá colocando de vez em quando algumas coisas lá, são legais pra você acompanhar o nosso trabalho também fora do podcast, que é o Enquadrando. Isso aí. Então é isso aí, um grande abraço. E bons filmes! Peraí, antes de trazer o sinopse, cara, tem que ir no banheiro rapidinho, cara. Vai lá. Peraí, já volto. Pô, a gente não tem como botar música não, né? Melhor não. Acho que vai ferir direito autoral, que eu acho que esse programa pedia. Porque tu falou Drive, tem que subir aquela tum-dum, tum-dum, tum-dum. Nossa, essa música é muito marcante. Hoje em dia, tipo assim, não dá merda ainda, mas pode vir a dar, aí a gente vai ter que tirar. Cara, a trilha sonora é foda demais. Cara, esse filme é foda demais. Agora, o palito eu até anotei, mano. Até anotei aqui. Porra, que hábito escroto, mano. Na moral. É pra ficar mais badass. Não, ele é badass o tempo todo, né? Ele encosta na parede. Não, o tempo todo não. Tem momento que ele dá um sorrisinho bem, porra, mas ele abre as defesas ali. Mas até isso é explicado. Ryan Gosling é, porra, monstro. Cara, na moral, o Ryan Gosling é muito foda, cara. Real, ele é foda, né? É. O cara ainda é bom ator, mano. Ainda é bom ator, porque ele tá falando da beleza. Cara, ainda é bom ator, né? Eu tô falando da beleza do cara. Pô, o cara é muito foda, velho. Que porra é essa, mano? Botei. Vamos lá. Caraca. Basicamente, ele é dinamarquês, mas ele passou boa parte da vida nos Estados Unidos, tá? Então ele vai beber um pouco, vai entender o cinema como a droga dele, no final das contas. Porque ele não bebe, não fuma, não cheira, não sai de cima, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Que grosseria. Então ele essa, vai encontrar no cinema a maneira corta dele... aí, Marcelo, corta aí, Marcelo. Desculpa, corta, Marcelo. Acho Não que precisava. foi grosseiro, talvez. Então, por favor. Talvez, só talvez. É. Só talvez. Só talvez.
E pra fechar esse trecho aqui de erros do episódio, eu coloquei o bloco que o Daniel reclama de alguma coisa do filme. Eu até ia tirar, né, até tentaram silenciar o Daniel, mas eu não deixei. E como eles batem cabeça bonito e fica muito engraçado, achei que valia a pena vocês ouvirem também. Aproveitem. Não precisa nem entrar no cast, só quero saber a opinião de vocês realmente sobre uma parada. Vai lá, tá? fala aí. Tem um ponto do filme que, assim, eu achei ele... O filme todo é muito simples, a estrutura dele é muito simples, mas tem uma hora que ele fica complexo em uma determinada situação que eu acho que é absolutamente desnecessário, que é a seguinte: ele vai assaltar a casa de penhores pra resolver a questão do Standard. O Standard morre e eles ficam com o dinheiro que ele ia pegar lá. Esse dinheiro pertencia ao capataz X, lá, o cara que tem problema nas mãos, né, que tava com uma tipóia. Esse cara da tipóia, no final das contas, a gente descobre que ele trabalha pro Hellboy, que é sócio do Bernie, que é fechado com o... Bryan que Cranston. é fechado lá, né? É o contato dele. Chega a determinado momento que eles não sabem de quem é o dinheiro. Não sabe, ó, esse dinheiro é do fulano. Não sabe de quem é. Vou perguntar se o Beltrano sabe quem é o cara. Só que ele já esteve com o cara. Ele já esteve na presença, na oficina. O cara já estava na oficina junto com ele ali. Ele sabia de quem era o dinheiro no final das contas. Quando falou, o dinheiro é de fulano. Cara, o fulano tava na oficina, tava ali. Mas ele não sabia quem era. Ele não sabia nem ele, nem o fechamento dele. Não, como assim? Não, mas ele não sabia que era do cara, não. Ele só vai descobrir quem é no telefonema, né? Vamos lá. Você descobre depois que ele tava roubando o dinheiro de um terceiro Da lá. própria máfia. Sim. Pra não crescer o negócio de aluguel de não sei o que lá na cidade. Então ele roubou o dinheiro do cara. Eles estavam roubando da própria máfia, da própria família deles. Não, era de um cara da máfia leste lá, da porra de outro lugar. Só que o dinheiro era de uma máfia rival que ia investir contra eles. Então, da família, só que do leste. Mas é da mesma família, tanto que ninguém pode saber que foi eles. Enfim, tudo bem. Ok, eles estão roubando dinheiro lá da caceta do caralho 4. Ponto. Sim. Só que, em determinado momento, fala, ó, esse dinheiro é de alguém. De quem é esse dinheiro? O capanga falou, dinheiro é do meu chefe aí, dinheiro do meu chefe. E ele fala, não, marca com o chefe lá que eu vou devolver. Quando ele fala com o cara no telefone, ele já encontrou com aquele cara. Ele já teve o contato com aquele cara. Ele deveria saber quem é, mas ele não sabe. Ele não sabe quem é aquele cara. Sim, com o Nino. Tanto que eles estão procurando o nome do cara. É o Hellboy, o Nino. De quem é esse dinheiro? Ele chega a perguntar pro Breaking Bad lá. Porque ele não sabe quem é o cara. Ele não sabe de quem ele tá falando. A sequência desse é o seguinte: ao assalto, o cara morre, ele vai no Breaking Bad e fala, porra, tô com dinheiro aqui. Ele vai no Breaking Bad, ótimo. O Breaking Bad vai e fala, porra, não, olha só. Vou correr atrás, vou ver quem é. Vou tentar descobrir de quem é. Ele sai, ele vai até o bandido, o careca. O careca. Tem a cena Old Boy. Você tem a cena Old Boy lá dele, com o martelo. Aí ele descobre que o dinheiro é do chefão da máfia. Que é do Nino, aí ele vai pra casa. E tem a cena do elevador. Pô, tudo bem, ele vai pra casa. E aí ele descobre que, tipo, alguém sabe que é dele. Mas ele ligou pro Nino. Ele ligou pro Nino. Ele falou com o Nino. Ligou, mas o Nino não sabe que é ele. Então, não, beleza. Ele falou com o Nino, mas até a parada que ele falou com o Breaking Bad, tá na gaveta. O Breaking Bad foi correr atrás, né, por conta própria. O Breaking Bad falou com o Bernie. E aí ele descobriu, ele falou com o careca, descobriu que é o Nino, falou que é o Nino, né, beleza. E aí quando tá voltando pra casa, ele acabou de falar com o Nino. Eu não entendi a tua dúvida dele, eu também fiquei... Tem uma outra questão que vocês não estão levando em consideração. Desde que o assalto vai acontecer, já há um planejamento pro assalto não dar certo. Sim, do Nino. Tem um planejamento pro assalto não dar certo. E quem tá envolvido é o capanga. Ou seja, o capanga tá mandando o cara ir lá roubar a parada e ele tá fazendo com que a parada não dê certo. Não é dar certo. Assim como eles estavam roubando uma parada interna, o capanga ia matar geral. Isso é lógico pra você? Isso não parece lógico pra mim. Porque eu entendi assim, o capanga ia queimar as pontas soltas ali, tá ligado? Ia dar o dinheiro pro Nino, pro Hellboy. Exatamente, ia queimar todo mundo e ia pegar o dinheiro e dar pro Nino. Ia queimar todo mundo. O Bernie também não sabia do assalto. Quem é o Bernie? O Bernie é o outro mafioso. E também não sabia do assalto. Era uma coisa só do Nino. Ele também não sabia. Não, o outro não tá sabendo de nada. Só quem tá sabendo é o Nino. É isso. Então o que acontece? Até isso é complexo, porque o cara que tá planejando o assalto não pode vazar também que ele tá planejando o assalto. Então, tipo, isso deixa toda a informação cortada. Informação, é isso que eu tô te falando. É uma informação muito cortada. É um negócio que, assim, se tu parar pra pensar no plano, cara, é um negócio que não faz... Caraca, é uma escalonada de estrutura que, cara, que é desnecessário, mano. Podia ser mais simples, ponto. Eu consigo entender tudo, mas concordo com o Daniel que tem uma complexidade desnecessária nisso aí, porque não é o foco do filme. Não é tão importante pro filme. Mas, cara, podia ser mais simples, mas assim, pra mim não prejudica. Ô, Daniel, o que eu não entendo é por que você publicou as fotos na ordem errada, Caraca, porra? eu perguntei, não tá na ordem errada, não. Caralho, tá assim, cara. A última imagem da Emma Watson não é a última, ela não é a última. É qual? Eu botei parte 1, parte 2, parte 3, oh meu Deus. Não, cara, é porque eu não vejo o nome, amado.